Estamos já com os nossos dois convidados de hoje na tela. Meu querido amigo Paulo Celso Bandeira à esquerda, para mim, não sei como é que é quem está vendo, mas para mim, à esquerda, esse de cabelo grisalho aí, gente muito boa, né? Meu querido amigo há muitos anos. E à minha direita, aqui, pelo menos para mim, o nosso querido Valdir Bicudo, que reside no Paraná, né? E para mim é aquele que tem sido o mais feliz e o mais completo a nível de comentários de arbitragem, porque eu acompanho o Instagram dele diariamente, né? E eu concordo plenamente com o que Valdir Bicudo coloca, né? Meu querido amigo Paulo Celso Bandeira, ele é mais cometido, assim, ele não publica muita coisa a nível de comentário de arbitragem. Pode ser que ele participe de grupos, participe de conversa, mas assim, o Instagram dele ele não traz muito dessas coisas. Mas Paulo é muito antenado também. Eu converso muito com o Paulo Celso Bandeira pelo nosso WhatsApp, né? Nossos WhatsApp privados, e conheço bem o posicionamento de Paulo. Bom, mas o assunto de hoje é o que é que está acontecendo, o tema de hoje, o que é que está acontecendo com a arbitragem no Brasil. E isso desencadeou a partir do jogo em que o Bahia foi prejudicado pela arbitragem, embora meu amigo Bicudo defenda que esse problema de arbitragem vem desde 2016, né? Pelos vídeos que ele publica no Instagram dele, mas publicamente, assim, o negócio estourou, foi depois do jogo, na noite do jogo, Flamengo e Bahia, né? Aí teve aquela confusão toda sobre que o nosso querido amigo Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, que hoje é o presidente interino da CBF, foi bombardeado no camarote do jogo da Seleção Brasileira, lá em São Paulo, que não parava a ligação, não parava o WhatsApp, não parava mensagens e tal. E aí ele acabou tomando uma posição, que foi a posição de afastar o Gaciba da presidência da Comissão Nacional de Arbitragem. Estou fazendo aqui um preâmbulo para poder a gente colocar as coisas e começar a debater, né? Então, a partir daquele momento, foi retirado o Gaciba. Aí eu fui pesquisar um pouquinho na internet, dizem que já havia um desgaste muito grande de Gaciba, inclusive que a família de Gaciba já tinha voltado para o Rio Grande do Sul e que ele sabia que a qualquer momento ele iria cair, né? Então, que ele se preparou para essa queda, a família mandou a família primeiro, ficou sozinho no Rio de Janeiro, acho que quase 40 dias ou 35 dias, alguma coisa mais ou menos assim. Pelo que eu li, eu não estou lá, não gosto de falar sobre aquilo que eu não conheço, né? Eu só gosto de dar a minha opinião e falar quando eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Isso aí eu escutei de informações. E, infelizmente, a nossa imprensa hoje em dia não é aquela do meu início de carreira, né? Que tinha preocupação de se publicar as coisas verídicas, sem esse negócio de fake news, que hoje está um negócio terrível, né? O cara se acha no direito de fazer um comentário, bota e diz que o sujeito fez isso, fez aquilo, que ele já vai dando declarações que ele não sabe nem se é verdadeira, que se são verdadeiras ou não, né? Então, eu só gosto de falar sobre aquilo que eu sei. Então, eu estou dizendo aqui, deixando bem claro que eu li, não tive a oportunidade de conversar com meu amigo Edinaldo, li que Gaciba sabia do desgaste, que ele iria cair e mandou a família para o Rio Grande do Sul, ficou no Rio de Janeiro esperando só a decisão, a hora que a decisão fosse tomada. Ele imaginava, segundo a informação que eu li, que isso iria acontecer em 31 de dezembro, no final do ano, ou no final do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Que é um pouco antes do dia 31. Mas aí veio a decisão e ele foi afastado. Bom, eu queria fazer o seguinte, para poder colocar a opinião de cada um, sem interferência de ninguém, assim, sem a gente estar procurando debater no meio da declaração de um dos meus convidados, eu queria que cada um dissesse inicialmente, ficasse à vontade para dizer, sem interrupção de nós outros dois, né? Quem pegar o microfone agora, assumir o microfone agora, vai poder externar sem interrupções. Depois, no debate, a gente pode fazer uma pergunta no meio e tal, mas agora eu vou deixar que cada um externe o que achou dessa decisão. Foi o momento certo? Foi uma decisão atrasada com relação à mudança de comando na Comissão Nacional de Arbitragem? E o que é que está acontecendo na arbitragem brasileira, a gente discute no meio do caminho, tá bom? Grande abraço para os dois, boa noite para os dois. Quem fala primeiro? Vai, Paulo. Olá, Bicudo. Eu já ia mandar para Bicudo, que veio de tão longe, né? A gente ouve muito, veja bem, nós não estamos lá dentro da comissão para saber. Tudo que a gente sabe é através de informações, né, que podem ser verídicas ou não. Mas sempre ouvi dizer que Gaciba estava na corda bamba e falando muito e dando alguns posicionamentos, como teve um jogo do Atlético, que ele deu razão ao Atlético, e outros jogos que ele reconheceu o erro do árbitro. Eu acho que erro de árbitro não deve ser reconhecido, nem a imagem mostrando
É igual o cara diz assim, se a mulher pegar o cara namorando com o pé na rua, ele negue sempre, né? Então o árbitro não pode confirmar que está errado, dá uma de bom moço. Então eu acho que muitos posicionamentos de Gaciba fizeram com que ele caísse. E muitos erros, a gente tem que reconhecer que está tendo muitos erros na arbitragem, muito a cada rodada. Porque com tantas câmeras agora, não tem como não pegar erro de arbitragem, né? Os erros provavelmente sempre existiram, tenho quase certeza que isso sempre existiu, só que agora estão ficando muito oficiais, né? Não tem como o cara ir de encontro à imagem que está ali, a não ser que lance interpretativo. Aí um acha foi bola na mão, outro não, foi mão na bola. Então isso aí ninguém vai decidir nunca. Esse mão na bola e bola na mão, ninguém vai resolver. Todo dia entra uma nova regra, uma nova recomendação, nunca se chega à conclusão. Então, melhor dizer, se tocar na mão como do basquete, pegou no pé, paralisa o jogo. Pegou na mão, paralisa o jogo. Só assim, porque é futebol, né? Então, pé na bola. Então, é para jogar só com o pé. Então, se o cara colocar a mão, já está cometendo uma irregularidade. Então, um monte de gente dá opinião. O grande problema é esse, é muito achista, né? Agora descobriram que a manga da camisa não faz mais parte do braço, né? Tem um antebraço, braço. A manga faz parte. É difícil, né? Fica difícil. A manga da camisa tem nada a ver. Então o cara usa um 3/4 até o cotovelo, então só vai ter mão se for do cotovelo para baixo. Não é isso? É uma tática aí dos clubes. Então eu acho que é isso. É muito achismo, muito... O Gaciba deu uma entrevista dizendo que o VAR acertou 98% dos lances. Pô, se você entrar no YouTube, você acha 300 erros do VAR, né? Mas erro assim comprovado, vai decidir uma coisa e o lance está mostrando que ele errou. Então você não pode ir de encontro, dizer que 90 e tantos % de acerto, não existe isso. O VAR está aí, depois a gente fala do VAR. Falar logo do Gaciba, essa queda do Gaciba, o Edinaldo é muito duro, entendeu? É um cara ótimo, maravilhoso, adoro Edinaldo, fiquei com ele quase 20 anos na federação. Não peguei ele, eu enquanto apitava, né? Quando eu deixei, ele assumiu, ele era já estava na federação há muitos anos. Então, eu fiz o curso de instrutor da Conmebol, fiz instrutor da FIFA, representei a federação várias vezes pelo Brasil, em encontros de membros de comissão de árbitro. Então, várias vezes eu recebi, inclusive recebi o diploma em meu nome, né? Participou desse congresso, Paulo Celso Bandeira, aí eu entregava na federação, porque, na realidade, o diploma era da federação, eu fui representando a federação. Então, Edinaldo, tenho certeza que tem muita confiança em mim, sempre demonstrou muito carinho, muita afeição, sempre me convidou para todos os eventos da federação e gosto muito dele. Agora, ele é muito duro, ele é uma pessoa muito boa, mas se ele decidir, velho, saia da frente, porque Edinaldo vai destruir quem está contra ele. E ele está certo, porque ninguém está querendo ser criticado. Então, se colocaram ele em xeque-mate, ele decidiu. Começou com o Gaciba, mas eu acredito que ele mude mais gente no futuro. Muito bem. Isso que Paulo Celso Bandeira citou aí na sua fala inicial, logo no início da fala dele sobre imagens, aqui na Bahia tinha um especialista em desmentir as imagens, Manuel Serapião Filho. Ele ia para dar uma entrevista, você errou nisso? Não! Aí ele falava em cima da imagem, lembrando que a coisa tinha acontecido na visão dele de forma diferente. Porra, eu nunca vi um negócio desse. Mas ele sempre foi assim. Meu querido Valdir Bicudo, fique à vontade. Na sua opinião, essa queda de Gaciba passou da hora? Já era esperada? Qual é a sua opinião inicial, sem interrupção de nós dois aqui? Deixa eu lhe dizer o que eu penso a respeito de todo esse problema que está acontecendo na arbitragem brasileira. Eu vou pegar os últimos anos. Vamos esquecer o que aconteceu lá para trás. Quando o Sérgio Corrêa entregou a comissão de arbitragem, ele entregou numa crise terrível. Isso não significa que o Sérgio Corrêa seja uma pessoa que não mereça ter o seu valor reconhecido. Mas não podemos nos esquecer de que o presidente do Fluminense à época e o ex-presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, pediram a cabeça de Sérgio Corrêa de maneira reiterada. E o Sérgio estava num processo de desgaste. O que é que foi feito naquela oportunidade? Nada, absolutamente nada. Medidas paliativas. Marcos Cabral Marinho assumiu a comissão de arbitragem da CBF. Nunca apitou uma partida de futebol de menino de conjunto habitacional. Nunca apitou uma partida de futebol de pelada. Quando Marcos Cabral Marinho saiu, deixou a arbitragem brasileira num momento muito ruim. A arbitragem brasileira estava desacreditada, como ficou nesse campeonato brasileiro, e já vinha do campeonato brasileiro passado. Quando o Gaciba assumiu e aceitou o prato feito que lhe foi entregue pela CBF, ele sabia. Eu gosto dele, tenho um bom relacionamento com ele, mas o Gaciba não podia ter assumido o prato feito que assumiu.
E ao longo dos anos ele foi... Não, ao longo dos meses, né? Depois, já virou ano, ele foi se desgastando. Devia de ter feito, naquela oportunidade, uma limpeza ampla, total e restrita, ou uma reformulação no quadro de arbitragem da CBF e, por consequência, antes da mudança no quadro, tinha que mudar a estrutura de arbitragem. Ele aceitou, vou citar de volta, ele aceitou um prato feito. Muito bem, não pôde mexer. Um quadro inchado. Então, uma arbitragem que vem em crise desde os tempos de Sérgio Correia. Passou pelo Marcos Cabral Marinho, passou pelo Gaciba. Um quadro inchado e um quadro com qualidade duvidosa. O que é que podia fazer, na minha concepção, ou o que pode fazer ainda o presidente Edinaldo, que eu não conheço, vocês disseram que conhecem? É levar até dia 31 de dezembro, mas já com uma nova comissão de arbitragem. Este é um setor que tem gente que está lá na comissão de arbitragem desde os tempos de Ricardo Teixeira. Este é um setor cujo conservadorismo e cujo continuismo está explícito. É um setor que você não pode ficar 5, 8, 10, 20 anos as mesmas pessoas. Não pode. Esse é um setor vulnerável, é um setor cobiçado, é um setor que tem muitos interesses. A Escola Nacional de Arbitragem, os assistentes de vídeo, os analistas de campo. Espera aí. Ô, minha gente, analista de campo, assistente de vídeo, relatório de análise de desempenho. É os mesmos. Comissão de arbitragem, a estrutura, são os mesmos. Mas isso são os mesmos há muito tempo. O quadro de arbitragem, inchado, muita quantidade, pouca qualidade. Não foi feito nada nas 3 vezes, como agora. Eu acredito que o presidente até merece, eu diria, uma goela, como se diz na gíria policial, é dar um tempo para as coisas, porque ele pegou a coisa andando. Não teve ainda oportunidade de se inteirar a miúde, de entrar no âmago da questão para tomar um posicionamento. Essa comissão de arbitragem que está aí hoje, com Alício Pena Júnior, Cláudio Vinícius Cerdeira, não, gente, dá um tempo. Faz essa gente trabalhar de supervisor, de qualquer coisa, mas não pode mais trabalhar com arbitragem. Precisa escolher um novo colegiado, com gente qualificada, com projeto, com novas ideias, para colocar a arbitragem brasileira no seu rumo. O árbitro brasileiro ele é criativo, ele é imaginativo, ele se supera, ele é extraordinário. Agora precisa ser valorizado, mas antes de ser valorizado, ele precisa ser qualificado. Então, o que está acontecendo com a arbitragem brasileira hoje é coisa de muito tempo. É o continuismo, é o conservadorismo, a dança das cadeiras. Sai o Sérgio Correia, entra o Marinho, sai o Marinho, entra o Gaciba. Agora volta o Alício, que é da comissão há quantos anos? Antigamente faziam isso. O Edson Rezende foi diretor, Manuel Serapião da Bahia foi diretor. Pô, esse cara não respeita o passado do Serapião, me disse um cara outro dia. Quem sou eu para falar de uma figura pública, de um juiz de direito do trabalho da Bahia, que tem uma folha de serviços prestadas à arbitragem brasileira, quer como árbitro e como instrutor, como representante da Comebol, na International Board? Olha, eu seria um leviano se fizesse qualquer comentário. Mas está na hora de pedir para o doutor Manuel Serapião, para o nosso amigo Sérgio Correia, gente, vamos desocupar o espaço, vamos deixar em gente nova, com ideias novas, com projetos novos. Escolhe um colegiado, os clubes indicam um representante, a CBF indica 2 representantes, e os árbitros, Paulo e Tilé, indicam um representante. 4 novos nomes. Gente tem. E diz para essa gente, eu quero um projeto, o presidente Edinaldo, daqui a uns dias vai ter eleição, talvez, nem sei se ele vai ter tempo de fazer isso, março, abril, parece-me que vai ter eleição na CBF, não sei se ele terá tempo de fazer isso, mas seria uma contribuição do presidente Edinaldo, que foi presidente da Federação Baiana de Futebol e hoje é presidente da CBF, seria uma contribuição para a arbitragem brasileira, se ele tomasse essa decisão, que o seu nome, na minha concepção, iria ficar marcado na história do futebol brasileiro como o único presidente que teve coragem de mexer na estrutura que comanda a arbitragem brasileira. Ricardo Teixeira não mexeu.
José Maria Marinho não mexeu. Marco Polo Del Nero não mexeu. Coronel lá do Nordeste, me foge o nome dele, que é de Belém do Pará, não mexeu. Entrou Caboclo, não mexeu. Veja, é um continuismo, é uma coisa que não muda, apenas vai rolando, apenas vai postergando. E isso cria uma familiaridade, uma intimidade que não pode ter na arbitragem. O diretor da arbitragem, a comissão da arbitragem, ela tem que ser isenta. Ela tem que ser profissional, não só no faz-me rir, no din-din, que todo mundo recebe. Tem que ser profissional nas suas ações, nos seus atos. Não estou dizendo que não é responsável. Tem que ser profissional na escolha do árbitro A, o árbitro B, o árbitro C, e tem que se reportar, única e exclusivamente, ao presidente, ao mandatário da CBF. É comum ouvirmos que o dirigente do A, do B, do C e até dirigente da Série D vai lá dar prensa na comissão de arbitragem. Se não vai dar prensa, vai dizer que não quer esse árbitro, não quer aquele, não é aquele outro. Isso não pode acontecer. A comissão de arbitragem tem que ser preservada. Existe uma estrutura que dirige a CBF e algum dirigente tem que chamar esse presidente ou conselheiro, ou seja lá o que for do clube que vai reclamar de arbitragem, avocar para si o que tem que dizer o presidente ou o representante do clube, e depois, intracorporis, Paulo e Tilé, conversa com a comissão de arbitragem e poupa a comissão de arbitragem desse tipo de desgaste. Tem que blindar a comissão de arbitragem. Eu soube, por exemplo, que o Gaciba atendia determinados dirigentes. Não sei se isso é verdade, eu não perguntei isso para ele. Tinha que atender presidente A, presidente B, presidente C. Não, eu acredito que a comissão de arbitragem tem que dar satisfação, como faz o CNM. Me foi confirmado por 2 árbitros, ex-árbitros FIFA. O CNM, Wilson Luiz CNM, reserva moral do futebol brasileiro, reserva moral da arbitragem brasileira, melhor dizendo, e da arbitragem sul-americana. Ele se reporta a uma pessoa, Alejandro Domingues. Fora daí, ele não recebe ninguém na sala dele. É o que me disseram 2 ex-árbitros. Lá na Conmebol não é assim. Mas espera aí, se na Conmebol não é assim? Aí eu disse, e na FIFA? Ele disse, muito pior na FIFA. O Colina e o Busaca, mas não estão nem aí. Quem quiser reclamar, que vai reclamar por Gianni Infantino. Se vocês têm certeza disso, você conhece o Colina? Você conhece o Busaca? Digo, não conheço, eu vejo eles pela televisão. E aí, esses 2 árbitros FIFA, que foram mundialistas, eu vou parar aqui, para que o Paulo possa também dizer mais alguma coisa, me disseram, vai lá ver se algum presidente de confederação, de associação ou de federação, porque na Europa tem associação, confederação e federação, são várias nomenclaturas, os filiados da FIFA. Vai ver se alguém vai lá dizer para o Colina, não quero fulano, para o Busaca, não quero o seu... Falo de Colina, Pierluigi Colina, o presidente do comitê de arbitragem, Máximo Busaca, o diretor de arbitragem da FIFA, que é o homem que prepara os árbitros. Vai lá ver se alguém vai falar com o Colina. Diz que o Colina não recebe. Você não conhece o italiano. Olha só, quem falou esteve em Copa do Mundo. Eles não recebem. Eles se reportam ao presidente da entidade. Zé Fini na boca do Brasil, como dizia a figura de Mário Tupinambá, na escolinha do professor Raimundo. Ô Paulo Celso Bandeira, meu querido amigo Play, você concorda com essa dissertação, com esse ponto de vista do nosso querido Valdir Bicudo? Eu, aliás, poderia até dizer aqui antecipadamente que Paulo Celso Bandeira teve algumas vezes convite para ser da comissão de arbitragem. E num determinado momento, eu não me lembro quando foi, a gente conversando, Paulo já me dizia que jamais ele iria aceitar que alguém desse algum tipo de penada. Por isso que muitas vezes ele não aceitou o convite, porque ele sabia do que já acontecia na própria comissão de arbitragem da Bahia. Estou correto, Paulinho? Só tem um detalhe. Na realidade, eu era da comissão. Eu fiquei quase 20 anos. Depois que eu deixei, eu passei a ser instrutor da escola de árbitro e fui sempre membro da comissão de arbitragem. Sempre. Você nunca aceitou o convite da comissão? Não. O nosso querido Edinaldo 3 vezes me chamou para ser presidente. Uma vez, inclusive, fui conversar com o departamento financeiro, ofereceram até uma boa remuneração, mas eu preferi não. Continuei ajudando, né? Quando necessário no quadro de árbitros, né, instrutor,
e participando de reuniões e indicações em alguns jogos, mas queria ficar sempre por trás, assim, só dando um apoio para a federação, para o departamento de árbitros, mas nunca quis. 3 vezes ele me chamou, inclusive na última vez ele disse: vou abrir essa sala aqui, vou colocar uma televisão grande para você se reunir com os árbitros para tirar as dúvidas da rodada e tal. Eu cheguei aí um dia, depois digo: rapaz, não venho mais não. Como presidente não, ia tomar muito tempo, entendeu? Se você quiser levar mesmo, se entregar ao negócio, porque praticamente você vai trabalhar todos os dias, né? E quase que diuturnamente, porque você tem que, sábado e domingo você vai ficar assistindo os jogos, né? Na segunda comentar, o jogo da quarta você vai ter que reunir na quinta para comentar as arbitragens, toma muito tempo, não é fácil. Então, para evitar isso, eu nunca aceitei, mas até agradeço a confiança dele em me chamar 3 oportunidades, uma quase eu aceito, como eu falei, mas não, para presidente eu nunca quis. Sempre dei uma força, 3 anos é que eu deixei. Fiquei muitos anos, 12 ou 15 anos, sei lá, como membro da CBF, do quadro de observadores, analistas da CBF, né? Ia para o campo, dar as notas do árbitro, e uma das vezes, de vez em quando tinha um relatório, né? Para preencher. E eu, por exemplo, veio um relatório que para você dar opinião sobre aqueles ridículos. Aquele árbitro assistente que ficava do lado da trave, né? O que é que achava? Eu digo: por mim já tinha terminado há muito tempo. Se eu fosse presidente de clube, eu já tinha chamado todos os clubes da Série A para eliminar aquilo, porque não adiantava nada. Começava que estava do lado errado. Dizem que a FIFA diz que a posição é aquela. Eu sempre achei que não era. Eu acho que tinha que ficar do outro lado, do lado esquerdo, porque várias vezes eu vi o assistente, o AAA e o árbitro, os 3 reunidos, apareciam na mesma imagem na televisão. Então estava tudo errado. E dali para a esquerda, totalmente, né, descoberta a área. Então ele tinha que ser do lado esquerdo. E várias vezes eu vi um erro clamoroso na frente do cara, a bola entrou a 2 metros, em outro jogo do Vasco e Flamengo, uma decisão do Carioca, a bola entrou 2 metros, e o cara do lado da trave não viu. Então está ali o quê? Enfeite. Eu chamava de poste, né? Esses postes podem eliminar a qualquer momento, né? Outra coisa, o relatório dizem que já mudou agora. Até quando eu saí, uns 3 anos, o relatório é o seguinte: dificilmente você não dava nota 9 ao árbitro, por pior que fosse a atuação dele. Porque o cara entrava em campo, tinha apresentação, aí você 10, o cara não pode tirar menos de 10. Preparo físico, 10, todo mundo faz um teste muito rigoroso e todos se saem muito bem. Gesticulação, 10, apito, 10, tudo era 10, né? Não tinha como você não dar 10. Aí vinha o que interessava, né? O desempenho em campo. Você não podia dar menos de 7,5 ao cara, a não ser que ele mudasse o vencedor da partida. Se ele tivesse um erro que mudou o resultado do jogo. Mas mesmo que ele tivesse um erro grave, mas se o vencedor foi o mesmo, você não podia nunca dar menos de 7,5. Então, quando somava tudo, só dava 9. Aí, no final do ano, o relatório lá de seu Sérgio Corrêa, os analistas, a média dos arbitrais foi 9,40 e tanto, 9,60. Como não vai tirar 9 e tanto, né? Para mim só interessava o desempenho do cara em campo, sempre de apresentação, preparo físico, esses besterol, esse chantilly, para mim não adianta nada. Interessa na hora que o jogo começa, né? Com certeza. E ali, pouca coisa, você só tinha um itemzinho, você não podia dar menos de 7,5. Então eu nunca dei menos de 8,5. Só 2 vezes que eu consegui suspender aquele Carlão da Federação Alagoana, que no Vitória Fluminense aqui ele fez miséria. Então ele pegou 30 dias de suspensão, saiu até no Globo Esporte, né? E também aquele que parece um artista de cinema, aquele gaúcho, esqueci o nome dele agora aqui, mas Bicudo sabe de quem eu estou falando, aquele carequinha que apesar de Bicudo ser um pouco careca, né? Mas aquele careca mesmo, da gaúcho, tá anos Jean-Pierre também, Gonçalves de Lima. Ele também aqui, não sei se você lembra, o Telemão deve lembrar, um jogo do Vitória, que o cara de Alagoas tirou a bola com a mão, fez uma senhora defesa, o Beck. A bola ia entrando, ele fez uma ponte maravilhosa, tirou a bola de dentro do gol, colocou a bola para escanteio e ele deu o escanteio, né? Quase ele... E o jogo acabou empatado, né? Esse mudou o resultado do jogo. E aí ele pegou também 30 dias de suspensões, que aí eu carreguei no relatório. Foi 2 únicas vezes que eu consegui punir os caras. Mas era para punir várias e várias vezes, mas você não podia, entendeu? Não podia, você tinha que dar sempre nota alta ao pessoal, então fica difícil. Atualmente está assim. Eu vi Gaciba dizer que a margem de acerto do VAR está em 90 e tantos %. Pô, ele deve estar em outro país, não aqui. A gente sabe que não é essa a realidade. Né? Mas eu queria fazer só rapidamente,
Bicudo citou o Manuel Serapião. Então, o Manuel Serapião é o seguinte, ele está na posição corretíssima atualmente dentro da comissão, que é a ouvidoria, porque o Serapião conhece tudo de leis, né, civis e esportivas, porque ele é juiz, né, um magistrado, é da Justiça do Trabalho, então ele sabe tudo. Então, quando ele faz aqueles relatórios, que eu discordo totalmente, até já tive a oportunidade de falar com ele, de os clubes ficarem reclamando a ouvidoria de um lance. Oh, meu Deus, o jogo já passou. Se viesse a mudar o resultado da partida, tudo bem. Mas aí ele perde, coitado, um tempo miserável, estudando, faz um relatório, né? Elucubração imensa, perfeita, né? Dentro das leis, né? Faz uma carta, um manuscrito maravilhoso, 2, 3 páginas para explicar o lance, como aconteceu no Bahia e Juventude, depois Bahia e Flamengo. Oh, um tempo perdido, o cara perde horas e horas para explicar que no fim bota o clube não tem razão, ou então o clube tem razão. E daí? O que é que vai acontecer? Nada. O resultado é aquele que vai valer, entendeu? Aí Paulo, me permite uma parte. Pois não. Tilé pediu para não interromper. Então eu te pergunto, hoje ele é ouvidor. De poder debater. Ele é ouvidor da CBF. Se ele faz um relatório, como eu vi no Globo Esporte, e diz que a ouvidoria da CBF reconhece, já vi isso outras vezes, que o árbitro, ou o assistente, ou o VAR erraram e que o clube A, o clube B, ou se equivocaram, não aplicaram ou deixaram de aplicar, coisa parecida. Eu imagino que se eles afirmam isso, o árbitro, o assistente ou os assistentes, o VAR, o AVAR, e a figura do observador do VAR, que eu não sei por que existe no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, pelo menos no futebol brasileiro, não vejo por que está lá o observador do VAR com a prancheta na mão. Eles têm que ser chamados através de um órgão. Escola Nacional de Arbitragem de Futebol. Escola, no conceito atual, primeiro, ela ensina, ela forma. E além de ensinar e formar, ela requalifica. Então, eu dou a mão palmatória para você, não aconteceu nada. Serapião vai lá, faz um baita de um relatório, 1, 2 laudas. E não acontece nada, o árbitro e o assistente, ou quem errou, seja VAR, seja quem for, continua sendo escalado. Cadê a Escola Nacional de Arbitragem? Às vezes eu acho que eles são punidos, né? Pega aquela famosa geladeira, eu me lembro que o Ricardo Marques pegou uma geladeira, e de vez em quando eles pegam a geladeira, mas não é publicado, né? Mas já observei que eles pegam geladeira. E vem a recomendação para a federação, quando eu era da comissão, várias vezes eu recebi, né? Um ofício da CBF, dizendo, árbitro tal errou em determinado jogo, então recomenda-se que seja feita uma requalificação, que ele vá para o campo de jogo, que eu achava tinha um pessoal que já era designado para isso. Então levava só o árbitro para um determinado campo para repetir aquele lance, né? E para ele aprender. Como é que vai aprender? O cara já está lá 10, 15 anos fazendo a mesma coisa. Você acha que porque levou ali, como eu vi no campo de Pituaçu, isso aqui você errou. Tinha que ser pênalti, você não deu pênalti. Poxa, eu acho até meio desnecessário isso. É dar geladeira ao cara, ele olha o jogo, reconhece, porque todo mundo já sabe tudo, rapaz. Ninguém vai mudar, já está internalizado aquilo ali. Eu sempre digo, primeiro o cara tem que ter talento. Se não tem talento, você pode botar ele 200 horas para treinar, que ele não vai acertar nunca, né? O cara é ruim, tem ato ruim. Não adianta, você pode botar ele 24 horas por dia dando aula, que ele não vai melhorar. E os árbitros são o seguinte, 20% são ruins, né? 70% são normais, né? E só 10% é que são excelentes. Isso é a estatística que eu conheço dos grandes especialistas. Só 10%. Por exemplo, na minha turma, foram 36 árbitros, né? 36. Só vingou, como árbitro central, eu. Um ou outro também apitou alguns jogos e desapareceu. Se você pegar eu vou mandar para você, Tilé, uma foto. Você vai ver, você conhece todo mundo. Então eu vou mandar, são 36 árbitros. Quem continuou e fez sucesso na arbitragem baiana? Apenas Paulo Celso. Né? Eu estou querendo mérito, nem me vangloriar não, mas está lá. E isso acontece em todos os cursos de árbitro. De cada curso de árbitro, com 30 e tantos, 40, você só vai tirar no máximo 2 ou 3 árbitros. Só. Assim, árbitro mesmo. Porque senão está muito cheio, recheado de grandes árbitros, né? E você vê, você precisa de 10 grandes nomes na arbitragem brasileira, vai ser difícil. Você pega uns 5, 6 rapidamente, depois o Bicudo sabe disso, né? Vai ser difícil você completar os 10, né? Tem gente na B melhor do que gente da A. Tem muita gente na A ruim. Muita gente na A comum. Aqueles que eu falo, os 70%. Daqueles 10%, pouquíssima gente.
Você vê um monte de árbitro frouxo, né? Tá se vendo aí. O cara toma o cartão do árbitro e não é expulso. O outro lá, o cara, eu acho que é do São Paulo, aquele, o guru, o cara que adivinha o futuro, aquele jogador antigo, foi lá, deu uma peitada no árbitro, o árbitro não expulsa. Então, meu irmão, fica difícil, né? Só esses dois casos, tomar o cartão e dar uma peitada para ser expulso, se não for expulso. Então, dá um monte de juiz pipoqueiro aí. Sem dúvida. Eu me recordo que eu estava na Rádio Metrópole quando convidei Manuel Serapião Filho para uma entrevista ao vivo na emissora, e ele foi, muito gentilmente. Estava para se lançar o primeiro VAR no Brasil. Junho de 2017, final do Campeonato Pernambucano. Sport e Salgueiro. Foi a primeira utilização de VAR. Isso em 2017, nós estamos em 2021. 4 anos se passaram. E o VAR continua sem funcionar bem. Por quê, Valdir Bicudo? A saga do VAR. Eu diria que é a maldição do VAR. A expressão é pesada para uma live, mas infelizmente é essa a expressão. A desgraça do VAR começou em maio, na primeira partida disputada na Ilha do Retiro entre Sport e Salgueiro. Naquela oportunidade, o árbitro José Washington, não Washington, Washington, né? Coisa parecida assim, né? É W-O-S-H-I-G-I-N-G-T, José Washington. Ele marcou um penal. Deu o maior furdúncio na Ilha do Retiro. O jogo ficou paralisado 6 minutos. 52 dias depois, lá no estádio do Salgueiro, estádio Cornélio alguma coisa que me foge à mente, trouxeram Wilton Pereira Sampaio, Emerson Augusto Carvalho e outro assistente, me foge o nome nesse momento. Também deu um furdúncio, a bola saiu, não saiu, o jogo ficou parado 8 minutos e alguma coisa. Se não me falha a memória, esse foi o primeiro jogo testado ao vivo, ou seja, em que o VAR foi testado no futebol brasileiro. E aí você, com muita propriedade, com muita lucidez e com muita altivez de espírito, te levanta. Até parece que você leu meu blog hoje lá, aliás, o meu Instagram. 4 anos depois e nós estamos apanhando, e eu tenho que ouvir, quer dizer, ter que ouvir e ler que o VAR no Brasil é sucesso, que o VAR no Brasil não deve nada para o VAR do futebol europeu. Os nossos árbitros, ninguém quer a perfeição, o árbitro é humano. Desde o dia que o homem desobedeceu Deus no jardim do Éden, o homem tornou-se um errante. Mas espera aí, vamos devagar. O árbitro é humano, não é uma máquina, mas vamos devagar, com andor. Porque o santo é de barro e se cair, quebra. Pelo amor de Deus, entre a checagem e a revisão, 3, 4 minutos. Cadê a Escola Nacional de Arbitragem? O que faz o José Mocelin? O que faz o Juliano Bozano lá? Será que eles estão na CBF? Será que eles estão em algum planeta diferente na estratosfera, na litosfera? Ou será que eles estão em Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão? Porque aqui na Terra, ou eles não tinham Juliano Bozano e José Mocelin, não tinham ou não têm conhecimento do que acontece. Cadê o relatório do analista de campo? Cadê o relatório de cada jogo da CBF, da Série A e da Série B, que tem o relatório do assistente de vídeo? Cadê o relatório que completa essa parafernália de um órgão chamado pela alcunha de radar, mas o seu nome é Relatório de Análise de Desempenho? Analista de campo, assistente de vídeo, Relatório de Análise de Desempenho, vulgo ou conhecido aí, com alcunha, como queiram, ou pelo apelido de radar. Tudo isso não detecta esses problemas. O que faz o observador do VAR lá na cabine? Segundo eu soube, o observador do VAR deve intervir quando o VAR falhar. Mas estão falhando 2018, 2019, 2020, 2021. Está acabando o ano e o VAR vai lá para a checagem, vai lá para a revisão. Os ingleses fizeram 2 anos. 78 experimentos fizeram os ingleses. Na primeira temporada, várias queixas de cartolas, da imprensa, técnicos e dos atletas. Eles peitaram a International Board? Não. Eles foram lá, conversaram, dialogaram com a International Board e aplicaram uma nova metodologia,
Hoje, o sistema inglês, no que tange, no que diz respeito ao árbitro assistente de vídeo, VAR na sigla inglês, é o mais completo do planeta. Os alemães estão usando na Bundesliga, os italianos estão usando na federação, no campeonato italiano, a La Liga da Espanha está usando, a TF1, que patrocina o campeonato francês, está usando. Agora os portugueses estão usando. E mais, eu cometi uma impropriedade. Depois do sistema inglês, o melhor sistema de VAR do planeta está na KNVB, sigla em inglês da Real Federação Holandesa de Futebol. Eles são, hoje, praticamente ao lado dos ingleses, jogam cabeça com cabeça. E são considerados, às vezes até, agora tem que pesquisar. Não pode ficar olhando só os jornais aqui, não, peraí. Então tem que pesquisar o campeonato holandês, campeonato francês, campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato português. E o campeonato holandês, não sei se eu já falei. Então eu pesquiso, eu vou ver o que está acontecendo. E você não vê os problemas. Mas aí não só pesquisa, Paulo, não só pesquisa o Tilé. Aqui não está falando o professor de Deus e o dono da verdade. Pelo contrário, eu sou falível como todo mundo. Eu vou para frente da TV. Aí eu vejo os jogos no sábado, vejo os jogos no domingo, me tranco dentro de casa. Eu trabalho a semana inteira, de segunda a sexta. São os 2 dias que eu tenho. Então eu faço minha caminhada e para frente da televisão. À noite, eu vou para frente da televisão ver o tape. Vou para o TNT, vou para a ESPN, vou para a Fox, vou para mais um canal agora, meu forte. Tem 2 canais argentinos. Vou ver jogos. Vou ver jogos. Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano. E você não vê os problemas com o VAR que nós temos aqui. Você não vê o jogador fazer isso aqui, apontar o dedo no rosto do árbitro. O Paulo citou, tomar o cartão. Você não vê o árbitro ser seguro pela camisa. Na Premier League, no primeiro ano, um jogo do VAR, 1 minuto e 48 segundos. Na segunda-feira, Mike Riley, que é o diretor de arbitragem da Premier League, reuniu todo o colegiado, chamou o árbitro, os 2 assistentes, o 4º árbitro e os VAR daquele jogo e disse: escuta aqui, meu gente, o que aconteceu? Por que 1 minuto e 48? E ali eles foram trabalhando depois de 78 experimentos. Foi a última das grandes ligas do futebol mundial, a Premier League, a implantar o árbitro de vídeo. A UEFA trabalhou o campeonato feminino, que foi na França, se eu não estou enganado, pegou tudo que tinha e foi trabalhando. Mas tinha uma vantagem. Quando a UEFA quis fazer parte dos ingleses, os ingleses já estavam na frente. E os árbitros ingleses foram interagir com os demais membros da UEFA. São 52 filiados à UEFA. Aí foram ensinar os tchecos, os alemães, os franceses. Foram trocar ideias com os franceses, com os holandeses. Trouxeram a tecnologia dos holandeses. Os holandeses têm um centro de treinamento construído por uma empresa chamada ARAG. A Itália organizou um centro de treinamento para o VAR em Coverciano. É um dos mais modernos do mundo. A Turquia tem um centro de treinamento para o VAR, considerado um dos mais modernos do mundo. Espera aí. E o futebol brasileiro? Eu estou falando de Holanda, estou falando de Itália, estou falando a Premier League agora inaugurou o seu centro de treinamento do VAR, todo o complexo do VAR para treinamento está instalado nos arredores de Londres. Gastou-se milhões de euros, ou o dinheiro lá, é o dinheiro mais caro. Libra, isso, me faltou. E por que não criaram o centro de treinamento aqui no VAR? Compra-se um avião dias antes de sair da Federação, da Confederação Brasileira de Futebol, o ex-presidente Rogério Caboclo compra um avião de 81, 82 milhões, divulgado amplamente pela empresa, e não se investe num centro de treinamento do VAR. Espera aí, quer dizer, como é que nós... Isso aí não é brincadeira. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, tem um nome exponencial no planeta. O futebol brasileiro é referência. A gente fala com pouca gente, eu não viajo para o exterior. Fui, no máximo, aí até o Paraguai e fui até Buenos Aires.
mas amigos que eu conheço, que eu procuro interagir, e mesmo quando vem para o Brasil, a adoração, a admiração, o que causa o futebol brasileiro no exterior é algo inimaginável. Eu dá a impressão que essa gente esqueceu de tudo isso. E nesse contexto, eu fiz esse preâmbulo, está inserido um personagem principal. Às vezes ele é mais principal do que os jogadores. Ele é muito mais importante, porque se ele falhar, o árbitro, quando eu falo do árbitro, eu falo dos dois assistentes. Quando eu falo do árbitro do assistente, eu falo do quarto árbitro. E, por consequência, hoje do VAR. Porque se eles falham, como eles estão falhando, e aí eu vou tirar parte da responsabilidade dos árbitros, é porque não foi dado a eles o verdadeiro treinamento. Não adianta levar lá para aquele hotel, você sabia disso, Paulo e Tilé? Levam os árbitros lá para a Granja Comari. Quando não é na Granja Comari, vão num hotel em Águas de Lindóia. Fica lá 3, 4, 5 dias, daí não... Isso eu posso falar porque eu falei com árbitros, com assistentes que foram lá 1, 2 vezes. Não pode. O Pierluigi Collina deu uma entrevista ao Corriere della Sera, um dos principais jornais da Itália, em fevereiro. E perguntaram a ele quando é que o VAR atingiria 100% de exatidão nas suas decisões. Ele disse: o VAR não vai assumir nunca. Nós nunca teremos 100% com o VAR. Porque o VAR é operado por humanos, é uma tecnologia de ponta, mas Dr. Collina, porque ele é economista, é PhD em economia, independente de ter sido o melhor árbitro do planeta por 7 temporadas consecutivas, ele disse: mas Dr. Collina, então por que criaram isso? Foi criado o VAR para auxiliar o árbitro a captar lances na nossa linguagem. Ele falou um pouco diferente, que fujam do seu campo visual. A decisão, e o Paulo sempre cobra isso, mata no peito, lá no De Olho no Apito, no nosso, onde fazemos comentário. O árbitro está no lance, tem visão, tem certeza, mata no peito e não tem nada aqui por VAR. E o Collina disse mais ou menos isso. Aqui eu li no UOL, na coluna do Rodrigo Matos, que quanto mais o árbitro fosse ao VAR, melhor seria, porque as decisões da arbitragem seriam mais justas. O VAR veio fazer justiça, diz o protocolo, mas tem um protocolo que desautoriza que quanto mais vezes o árbitro for ao VAR, tem uma linha no protocolo que diz o seguinte: quanto mais vezes o árbitro for para o VAR. É isso? Eu li na coluna do Rodrigo Matos do UOL. Melhor vai ser, ele vai fazer mais justiça. Mas o protocolo do VAR diz o seguinte, Paulo sabe disso: máxima interferência e mínimo benefício. É isso, Paulo? Não. Mínima interferência e máximo benefício. E no futebol brasileiro está na contramão qualquer pessoa com mínimo de inteligência, com mínimo de sensibilidade, com mínimo de juízo. Vai concordar comigo que mínima interferência é essa e máximo benefício? Quando você para o jogo 3, 4, 5 minutos, o atleta perde a sua capacidade neuronal, os tecidos, as fibras, os ossos, o batimento cardíaco do jogador, tudo isso tem problema. Tudo isso tem problema. Aí você reinicia um jogo em alta velocidade, o jogador pode ter um AVC, o jogador pode ter um ataque cardíaco, o jogador pode ter uma distensão, um rompimento no adutor da coxa, pode ter um rompimento de tendão. Por quê? 3, 4, 5 minutos. Os senhores têm visto, Paulo tem visto, o Tilé tem visto como eu. Campeonato inglês, ele coloca a mão no ouvido, 30, 38, 40, 45 segundos e manda jogar. Você não vê o árbitro inglês inovar, ele só vai em caráter excepcional. Somente se a sua visão foi coberta, se a sua visão não captou lance. Aí vem o que o Collina disse em fevereiro para o Corriere della Sera. Se o árbitro tiver certeza e ele está no lance, ele não precisa ir para o VAR. Agora, se porventura o seu campo visual não captou e ele ficou na dúvida, aí sim vai para o VAR. Mas quando chegar no VAR, a checagem tem que estar pronta para que quando ele faça a revisão cara a crachá com o VAR, não fique lá 1, 2, 3 minutos paralisando o jogo. E você vê os nossos árbitros, você não vê o inglês, você não vê o árbitro francês, você não vê o árbitro alemão, italiano, espanhol, a todo momento, eu tenho dito isso lá no De Olho de Apito, e a minha testemunha ocular está aí, professor doutor Celso Bandeira, a todo momento o árbitro com a mão no vidro, a todo momento o árbitro mandando segurar o jogo, mandando, sabe, não deixa bater a falta, não deixa bater o escanteio, não deixa bater
o arremesso lateral, porque está falando com o VAR. O que é isso? Alguma coisa está errada. E quem tem que decidir isso é quem está lá. Só que quem está lá não decide absolutamente nada. O Valdir, você falou aí que acha que eu li ou vi o seu Instagram hoje. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias. É uma honra para mim. Você pode olhar lá no seu Instagram. Se a primeira curtida do seu Instagram não é o meu, pode observar isso lá. Está prestigiado. É prestigiado. Pô, uma figura ímpar dessa é uma honra, né? Eu acompanho todas as publicações do meu querido Valdir Bicudo. Ele publica algumas coisas de política. As de política, eu confesso aqui que eu não tenho muito interesse. Mas quando ele fala de arbitragem, eu paro para escutar. E aí já clico lá no curtir, porque realmente nosso querido Bicudo conhece tudo, né? Conhece tudo. Ô Paulo Celso, Oi. Valdir Bicudo tem dito que essa... Eu acho que ele já falou até aqui sobre isso também, nessa nossa live. É que essa crise ela se iniciou lá atrás, em 2016. Você comunga com a opinião dele? Você acha que foi um pouco mais adiante? Se agravou agora? Qual é a sua opinião com relação a isso? São tantas... igual Roberto Carlos, são tantas coisas, né? Hein, Paulo? É igual Roberto Carlos, são tantas coisas, né? Você vê o seguinte, eu até comentei com você no outro dia, antes do VAR ser lançado, você me convidou na Rádio Metrópole e eu fiz uma entrevista exatamente sobre o VAR. O que é que eu achava dessa novidade? Eu digo, rapaz, ele não vai resolver e vai criar novos problemas. Foi isso mesmo, você disse exatamente isso. Ele não vai resolver nada e vai criar outros problemas. Isso aí muito interesse de empresa para ganhar dinheiro, né? Ninguém vendendo seus aparelhos. No fundo, a única coisa que eu acho positiva para a arbitragem é que o VAR dá chance de muitos árbitros trabalharem, né? Aí a galera fatura, e tem mais gente no VAR do que no campo, né? É inacreditável, né? Você tem 6, eu acho que no VAR, e 4 dentro do campo. Às vezes 5, às vezes 4, mas vejo 6 também, às vezes no VAR. É muito peru ali dentro daquela casinha, né? E o pior é o seguinte, é que o VAR se investiu de uma autoridade, ele é secundário, ele quer ser protagonista. Eu já vi várias vezes o VAR querer ser protagonista. Não esqueça que a palavra final é do árbitro. Quem manda no jogo é o árbitro, não é o VAR. Mas não sei, parece que há um fantasma dizendo, se o VAR lhe chamar, você tem que obedecer ao VAR. Zorra nenhuma, eu já disse até você. Eu, apitando, ia ter cacete quase muitos jogos com o VAR. Eu tinha cacete com bandeirinha que marcava impedimento, eu mandava o lance seguir, depois mostrava, eu lhe falei, né? Que se o cara marcou errado dentro do campo, eu tendo certeza, quando eu ia para a televisão, eu estava certo, bandeirinha com a mão, a bandeirinha dele lá, eu digo, segue! E no fim, quando saía o gol, quando ia para a televisão, estava certo, não sou iluminado. Mas tinha, felizmente, esse poder de decidir. E não atendia nem ao bandeirinha, vou atender ao VAR, eu vendo a imagem, rapaz. Tá louco, se eu tiver certeza, esse lance do Bahia, tchau e benção pro VAR, rapaz. Rapaz, eu digo, tchau, muito obrigado, você fez um bom trabalho, obrigado por me chamar, mas a decisão é essa. E tem que ser assim. Não, mas estão usando o VAR como muleta. O pobre do Marielso, queimaram o cara, ele expulsa o cara corretamente, o cara dá 4 cacetadas do Atlético Paranaense. Ele dá em cima, depois dá um murro no peito, depois dá 2 porradas no pé do cara. Ele expulsa o cara, o VAR chama, não, mude o seu cartão. Qual é que poder esse do VAR, rapaz? Que zorra é essa? Contra isso, eu sou totalmente contra. Não pode, tem que dar. Aí ele tira a autoridade do árbitro, na cara de todo mundo. A partir dali, ele já está sem moral na partida, entendeu? Mostrou que o cara lá da casinha tem mais poder do que o árbitro central, que mandou desmanchar o cartão. Não existe, aquela interpretação. Quem decide é o árbitro, ele está próximo ao lance. Mesmo o cara vendo a imagem, o árbitro é que está lá dentro, ele viu até o olhar do cara. Você expulsa o cara até pelo olhar. Você já sabe que ele vai dar uma porrada com raiva, entendeu? Então você é que está percebendo a emoção do jogo, uma ameaça que ele pode ter feito, né? Vou lhe pegar na próxima. E aí, antes do jogo, o cara, no lance anterior, o cara pode dizer, vou lhe pegar, viu? Se prepare que eu vou tomar um murro. E nessa hora ele deu um murro. E aí o VAR não está sabendo disso. E aí o VAR só vai na imagem. A imagem não tem emoção, entendeu? Mas não esqueça que a palavra final sempre é do árbitro. O VAR pode chamar o que ele quiser, mas só quem decide é o árbitro. Agora, você falando, Bicudo falou da escola de arbitragem. Essa escola de arbitragem, para mim, aqui para nós, não vou dizer uma palavra pior, mas vou dizer, é cômica, né? Porque é cheio de achismo, cheio de achismo. Os caras inventaram uma posição, os tiros livres, existe na regra do futebol, que é a Bíblia do futebol, é a Constituição do futebol.
uma página, assim, tem uma só que fala do diagonal e deslocamento do árbitro em campo. Ele tem que sair da ponta de uma área, correndo para outra, passando pelo centro do campo, pelaquela bolinha onde dá a saída de bola. Essa é a melhor posição. E eu fiz isso 23 anos na minha vida e sempre me dei bem. Senão não teria alcançado o sucesso que você bem sabe nos seus 40 anos que eu alcancei. Esse era o meu segredo, né? Eu cumpria rigorosamente aquela linha. Eu sempre estava... Rapaz, você pagar o fotógrafo para aparecer nos jornais, que tem aqui uma centena de fotos. Eu sempre em cima do lance. Não, eu estou sempre bem posicionado. Tem uma montanha, uma montanha, sempre em cima do lance. A bola, o jogador e eu apontando no calcanhar dele, entendeu? Só porque eu fazia a diagonal. Então, e tem outros gráficos dizendo onde o árbitro se posicionar nos tiros livres, direto, indireto e tiro de canto. Não. Inventaram uma que o árbitro, e Couto sabe disso, já falei várias vezes nos comentários lá do grupo. Tem lance que o árbitro está quase que na frente do batedor da falta, ou então na frente do jogador que está do lado dele, entendeu? Se o cara tocar para o lado, ele não vai poder chutar, porque o árbitro está na frente. Paulo, me permite a interrupção? Paulo, me permite... Claro. Dentro do seu comentário, eu gostaria de saber a sua opinião. Você disse que tem uma página da Bíblia, da Constituição do Árbitro, que é o livro de regras, que diz o posicionamento do árbitro. Você já viu, além de tudo isso que você está falando, eu só quero, por isso que eu intervi, gostaria de ouvir a sua opinião. Você já viu que os árbitros agora estão entrando na zona negra do campo de jogo? Estão entrando dentro da área penal. O que o árbitro vai fazer lá dentro, rapaz? Claro que sim. Não é para a bola bater nele e acontecer com o Maragão, ele vai fazer o gol, né? Eu tenho alguns vídeos aqui por gol feito por árbitro. O cara chutou, o árbitro na frente, bateu no árbitro, entrou no gol, gol do juiz. Alguns vídeos aqui. Hoje tem que dar bola ao chão. O que os árbitros estão indo fazer dentro da área? Eu te pergunto... A Escola Nacional de Arbitragem, tem gente lá. O assistente de vídeo está lá. O analista de campo está lá. O relatório de análise de desempenho, mais conhecido pela alcunha de radar, está lá. Será que essa gente não relata isso para a comissão de arbitragem? O que os árbitros... Pode falar da escola, Paulo. Conclua. Então, está lá a nossa Bíblia, né? Que eu só obedecia... Pode me dizer, os caras diziam várias coisas, mas eu só seguia o que estava na regra. E sempre eu dizia aos árbitros, né? Quando apitava... E depois que eu deixei, leia a regra pelo menos uma vez por semana. Você está no jogo, chegue cedo, fique lendo a regra. Porque vai ter lance no jogo que, se acontecer, você só vai acertar porque você leu antes da partida. Senão você vai se enrolar, entendeu? Leia sempre a regra. Uma vez eu estava num bavio decisivo, aí eu estava lá deitado ali na cadeira, lá, aquela espreguiçadeira, e lendo a regra. Aí chegou um dos bandeirinhas e disse... se não aprendeu até agora, não aprende mais. Eu digo, é por isso que você não vai passar de bandeirinha, né? Por causa disso, entendeu? Mas eu sempre brincalhão, né? Eu digo, rapaz, por isso que você não sai daí, né? Porque você não quer aprender mais, né? Mas eu quero falando, então o Bicudo sabe disso. Existem vários gráficos, a falta é aqui nesse ponto do campo, o árbitro tem que ficar aqui. Tá lá na regra. Aí não, o cara vem para frente da bola. Tem outro... O escanteio, está lá o posicionamento do cara onde ele deve ficar, que é na interseção ali do final da meia-lua com a linha da grande área. Está lá na regra. E é a melhor posição, porque você ficando ali, se a bola for na área, se quiser, você pode entrar um pouco. E se houver um contra-ataque, você já está pronto para partir para acompanhar o contra-ataque. Não. Aí vem os caras e manda o cara ficar dentro da grande área, como falou o Bicudo. Não pode, rapaz, está na regra. São 100 e tantos anos de estudo ali. Ali é o resumo de 100 e tantos anos. E outra, o cara diz claramente, o maior instrutor da FIFA era o inglês, o que inventou os cartões amarelos, o quarto árbitro, o uniforme do árbitro, as bandeirinhas coloridas. Kate Aston. Kate Aston, soldado de trânsito de Londres. Ken Aston, que criou os cartões amarelos em 66, que entrou e jogou na Copa de 70. Então, Ken Aston inventou um monte de coisa. E uma delas, e do coronel Áureo Nazareno, que para mim foi o maior presidente de comissão da CBF, eles diziam, e Cruyff, né, eu tenho uma reportagem de Cruyff dizendo, que para jogar bola e para apitar, a melhor coisa que existe é o posicionamento em campo. Os jogadores têm que se posicionar bem, e Áureo e quem acha dizer o posicionamento. Qual é o melhor posicionamento do árbitro? Isso é simples. À esquerda do jogador, né, um pouquinho atrás, e à esquerda do jogador.
Porque você ali você vê o jogador, a bola e o assistente. Você tem que ver sempre esses três itens. Jogador, bola e assistente. Você não pode hora nenhuma. É como você está na estrada, hora nenhuma você pode tirar o olho da estrada, entendeu? Você tem que ver a estrada todo o tempo. É a mesma coisa da arbitragem. Você tem que ver jogador, bola e assistente. Eventualmente não. Os caras se picam lá para a ponta direita, aí quando cruza a bola para a esquerda, eles dão a costa para o assistente e não vê nada. Eu já vi aqui decisão do Campeonato Baiano com um árbitro da FIFA, né, no Barradão. Ele, aos 45, ele foi para a ponta direita, cruzou. Aí houve um pênalti. O cara desloca, o cara quer fazer o gol de cabeça. Você deve lembrar desse lance. Aí o Neto Baiano, parece. Aí o cara empurra, ele pênalti. Aí quando ele vai para a marca do pênalti, está o assistente com a bandeira suspensa, porque ele deu as costas para o assistente. Num lance decisivo, decisão do campeonato, 40 e tantos minutos, teve que voltar atrás do pênalti. Quer dizer, ridículo. Está lá escrito, tem que ver bola, jogador e assistente o tempo todo. Não existe. Não, os caras vão lá para a ponta direita, como diz Bicudo, lá para as zonas negras e não vê nada. Então, aí é que está o problema da escola de arbitragem. Ou trocar os caras, botar gente que ensine isso, entendeu? Você tem que seguir os posicionamentos da regra, da Bíblia, e tem que fazer a diagonal, e tem que ver sempre bola, jogador, assistente. Simples. Se eu pudesse, eu nunca mais falei com o Edinaldo, mas se eu pudesse, eu diria, presidente, quer resolver 70% a 80% dos problemas da arbitragem? Faça isso que eu estou dizendo aqui a vocês. E do VAR, só um segundinho mais, vários árbitros excelentes, como o Jailson, que deixou há pouco tempo, né? E outros árbitros aqui da Bahia, e de outros estados, mas falando diretamente com o Jailson, que foi nosso, você conhece bem, um dos grandes árbitros que a Bahia já teve, o árbitro, acho que mais foi escalado pela CBF, e várias, que hoje são 4 divisões, tal, em número de arbitragens, talvez já isso tenha sido, não na Série A, mas no conjunto, foi o árbitro mais escalado pela CBF. Eu me lembro que há muito tempo ele já tinha feito 100 jogos pela CBF. Quer dizer, Jailson deixou a arbitragem, pega Jailson pro VAR, rapaz, que está quentinho, sabendo tudo, entendeu? Não só o Jailson, como os outros Jailsons de outras federações. Esses caras que tinham que estar no VAR. E não como no outro dia, de botaram um rapaz que nunca tinha apitado nem a Série B, e botaram o rapaz para ser VAR na Série A. Ele fez miséria, entendeu? Ah, mas ele está capacitado. Como capacitado se ele nunca apitou um jogo da Série A, rapaz? Como é que é capacitado? De campo, né? Exato, sabe nada. Ele pode, teoricamente, fez o curso do VAR, mas dentro do campo, jamais. Então, jamais dividir escalão. Um rapaz que nunca tinha apitado no jogo da Série B, da Série A, com o juiz FIFA apitando, ele chamou o cara FIFA e fez mudar a decisão dele e ele estava errado. O FIFA tinha marcado certo. Então, por isso que surgem os problemas do VAR. Está lá no @Valdir Bicudo, ele dizendo que esse quadro é o mais fraco dos últimos 10 anos. Quadro nacional da CBF. Aí eu pergunto, em que se diferencia, Valdir Bicudo, o do passado com o de hoje? Para você afirmar que esse é o pior quadro nacional de arbitragem dos últimos 10 anos. Paulo Bandeira elencou no início dessa live que o árbitro tem que ter talento. Eu vou acrescentar o que disse nessa entrevista que eu falei aqui, Pierluigi Colina, em fevereiro desse ano que está terminando, ao Corriere della Sera. Perguntaram a ele, doutor Colina, quais são as características ou as qualidades, na nossa linguagem, como queiram, que deve ter um árbitro de ponta? Nem todos conseguem. O senhor conseguiu. Ele disse, mas independente de conseguir ou não, ser um Colina ou não, o árbitro tem que ter 6 características. O árbitro tem que ter dom, talento, como disse Paulo Bandeira, vocação, time, feeling e sorte, muita sorte. Se ele não tiver, ele jamais será um árbitro. Vai ser ele deu a entender que, numa linguagem simples nossa aqui, um assoprador de apito. Então, eu vendo o atual quadro de arbitragem, se você vê os homens do passado, vamos pegar os mais recentes, José Roberto Reich, vamos lá para trás um pouco, pegamos Arnaldo Davi César Coelho. O que apitou? Arpe Filho, Ganso Romualdo Arpe Filho, apitou a final de 1986. Se você pegar um Carlos Sérgio Rosa Martins, se você pegar José Marçal Filho, Luiz Carlos Félix, você teve problema, fulano, beltrano, cicano, eu não entro nesse mérito. O árbitro que disser que não teve problema e que não foi chamado de ladrão, gaveteiro, FDP e outras coisas, não é árbitro, é outra coisa que eu não concordo.
Bom, se você pegar os últimos anos, quais são os últimos 2 grandes árbitros do futebol brasileiro? Nos últimos 10 anos. Carlos Eugênio Simon foi a 3 Copas do Mundo e Sandro Meirelles, combatido por muitos, mas eu o reconheço como um dos grandes árbitros do futebol brasileiro e do futebol internacional. Ele foi a 2 Copas. Ele apitou o Mundial de Clube. Acho que 3 Copas, acho, 3. O Simon a 3. 3, 2 Olimpíadas, e é o árbitro que mais apitou decisão no futebol brasileiro. Aí você pega, para mim, o melhor de todos os tempos. Aí você pega o Sandro Meirelles, apitou final de Copa América, 2 Copas do Mundo, uma final do Mundial de Clubes. Espera aí, rapaz, esse cara tem história para contar. Mas quem mais? Qual é o árbitro FIFA hoje, nosso, que pode sair daqui e apitar um Manchester United e Chelsea? Qual é o árbitro brasileiro hoje com cabedal, com pedigree? E aí eu estou respondendo a sua pergunta, meu caro Tilé. Que apita uma Alemanha e Itália? Nós não temos. Nós temos 2 árbitros pré-selecionados para o Mundial de 2022. O Wilton Pereira Sampaio, que foi árbitro assistente de vídeo na Copa da Rússia, e temos o Rafael Claus. E outro dia um jornalista, um amigo, disse: por que você falou que o Claus tem que mudar? Não entendi o estilo dele se ele quiser vingar na Copa do Mundo. Digo, ele pode até ser indicado, mas se ele quiser marcar, deixar seu nome marcado no contexto futebolístico internacional, apitando grandes jogos, porque se ele não fizer isso, ele não vai apitar grandes jogos, o Rafael Claus tem que criar o estilo internacional de apitar. Não é só entender de regras, como diz o amigo Paulo Bandeira. Tem que entender o espírito das regras, tem que entender a filosofia, a cultura daquele país, tem que fazer uma remodelação, não é só falar inglês. Inglês qualquer um está falando hoje, está fácil. Você vai lá 6 meses, o cara está falando inglês. Não adianta ser bíceps, tórax, né? Agora estão colocando silicone no tórax, tá? Tem árbitro aí que está... Se você não sabe mais se é um robô que está em campo ou se é um ser humano, pô. Sabe? Um negócio esquisito. Tem árbitro que não consegue. Tomou tanta coisa, não sei se tomou algum energético, se vai para a academia e faz excesso de exercício, aí não consegue correr dentro de campo, não consegue se deslocar. Se desloca a passos de cágado. E aí por quê? Porque ele não tem condições de se deslocar. Muita musculatura. Então eu respondo a sua pergunta assim: quem viu esses árbitros apitar, embora os tempos fossem outros, mas as regras não mudaram, foram pouquíssimas mudanças, elas são universais. O futebol mudou, o atleta mudou, ou os atletas mudaram, os cartolas, mudou tudo. E o nosso árbitro FIFA, quem é o árbitro FIFA hoje que você diria, olha, vou colocar Wagner Nascimento Magalhães para apitar um jogo de Alemanha e Itália? Não sei, é uma incógnita, tem um salto no escuro. Vamos colocar o Wilton Pereira Sampaio? Também não sei, para apitar Alemanha e França. Também não sei. O Rafael Claus esteve numa das competições da FIFA, no Mundial Sub-20, e ele não foi bem. Pouca gente se ateve de que ele não esteve bem. E dado que nós temos uma fraqueza no nosso campeonato brasileiro, como disse Paulo, o jogador toma cartão, segura o árbitro pelo braço, aponta o dedo no rosto do árbitro. Durante o jogo, fecha o árbitro 90 minutos. No intervalo, vão todos os jogadores em cima da arbitragem. Você vai cumprimentar lá, tudo bem. No final do jogo, todo mundo em cima da arbitragem. Técnico, massagista, preparador físico, só faltam os gandulas entrar em campo. Quando não cartolas ameaçando, vou te matar, seu isso, seu aquilo. E você não vê nada por parte dos árbitros. Então eu só posso entender isso aí como 2 situações. Fragilidade, fraqueza, o cidadão não está preparado para a missão que lhe foi dada e, por consequência, uma outra coisa que tem tido um poder enorme na ausência de decisões de arbitragem no campo de jogo. E os árbitros se queixam. Falta respaldo, falta apoio. Porque qualquer cartola, seja presidente de federação, presidente de clube, dirigente, supervisor, vai lá na CBF e diz, ó, Antônio Tilemão, risco, nós não queremos mais. Paulo Celso Bandeira, nós não queremos mais. Aldir de Córdoba Bicudo, nós não queremos mais. Quer dizer, a CBF não pode aceitar esse tipo de situação. É claro
que você tem um quadro de 600 árbitros, e você sabe que eu tenho problema com o Santos e com o Internacional, você tem Paulo Celso Bandeira, você tem Antônio Tilé, você tem João dos Anzóis, tem o Pedrinho, tem o Joaquim, você vai procurar evitar o máximo. Tem um árbitro que processou um presidente de clube e ganhou ação. Mas ele foi achincalhado. Não cabe o que esse presidente disse. E o cara nem é mais presidente do clube. E um dos melhores árbitros, Paulo, do Campeonato Brasileiro, outro dia, eu perguntei para um amigo, você que é amigo de fulano, por que fulano não apita? Ele disse, mas como? Eu estou olhando nas escalas, eu não apita jogo do time X. E daí ele disse, pera, eu vou perguntar para ele. Porque eu não me dou com ele, mas você conhece ele. E ele está apitando muito bem. Sabe o que ele me respondeu? Ele processou o presidente do clube em tal ano, ganhou ação e desde então nunca mais foi apitar jogo do clube Y. Mas só que a colocação feita pelo presidente, à época, hoje não é mais, desse clube contra esse árbitro, que preservou a sua integridade moral, o seu caráter, a sua postura na justiça e ganhou ação, ele não merecia ouvir aquilo. E ele preservou com uma ação na justiça e ganhou ação na justiça. Agora não apita mais jogo desse clube. E é um dos melhores árbitros de futebol brasileiro. É um dos poucos que conseguiu escapar dessa hecatombe que solapa a qualidade da arbitragem brasileira e a credibilidade da arbitragem brasileira. Por isso que eu entendo, o quadro é fraco. Esse quadro, finalizando, precisa de uma oxigenação, de uma profilaxia, de um enxugamento. Tem muita gente que não pode, se querem chamar de seleção, olha só, SENAF, Seleção Nacional de Árbitros de Futebol. Para com isso, que, sabe, isso, para o mundo que eu quero descer, eu não concordo com isso. Bom, eu queria que vocês me ajudassem na interpretação. Vocês são muito mais antenados do que eu com relação à arbitragem, né? Então, a interpretação de vocês, para mim, é o que vai valer. Quando o VAR chamou o árbitro, me falha a memória agora, vê se vocês me ajudam aí, que apitou o Flamengo e Bahia. Marielson. Esse que apitou? Não. Esse foi Vinícius Gonçalves Dias Araújo, São Paulo. Vinícius Araújo, né? Quando ele foi chamado lá pelo VAR, eu entendi, pode ser que esteja enganado, por isso queria ouvir a opinião de vocês dois, que o VAR estava aconselhando ele a não marcar a penalidade. Ou seja, quem estava conversando com ele não queria dizer muito claramente, mas mostrava que ele tinha feito uma interpretação equivocada. Ele aí pega e diz assim, tudo bem, eu estou entendendo o seu ponto de vista, mas a penalidade está marcada, está confirmada. Vou confirmar o pênalti. Confirmou o pênalti. Como é que vocês interpretaram esse diálogo aí que foi amplamente divulgado pela imprensa? Vai lá, Paulo. Como eu vou ratificar aqui. O VAR apenas chama, quem decide é o árbitro. Agora, eu acho que tem árbitro que está pipocando. Eu acho que ele acha que se ele discordar do VAR, ele vai cair na geladeira, né? Tipo, existe uma ordem assim oculta de, não, se o VAR chamar, você tem que obedecer ao VAR. Porque o VAR está melhor, acho, não estou dizendo nada disso. Seria assim, né? O VAR tem melhor condições, porque está com as câmeras, mas não tem a emoção. Não tem a emoção. E o cara, para marcar esse pênalti, ele teria que ter plena convicção. Então, para ele achou que foi pênalti. O que é que vai se fazer? Mas a cara estava errado. Claro que não foi pênalti, né? Como ele disse, não, todo mundo viu que não foi pênalti. Mas eu acho que, eu repito, tem muita gente que está pipocando. 90 e tantos % das vezes que o VAR chama, o cara muda de opinião. Eu lhe disse naquela entrevista que eu seria contra o VAR. Fui inimigo número 1 do VAR aqui na Bahia. Toda a reportagem, me chamaram várias vezes, eu esculhambava o VAR. Sou contra, não quero VAR, vai estragar o futebol e está estragando. Você sabe, todo mundo sabe que está estragando. Então, depois desse tempo todo, já que o VAR a gente está vendo que não vai sair, né? O VAR vingou, mesmo com vários problemas, as únicas coisas que eu aceitaria do VAR é que tivesse aquele chip da bola, para a bola, entrou ou não entrou? E aí, realmente, algumas vezes, até o ângulo da própria câmera e a visão não vai conseguir dirimir essa dúvida. Então, para a bola, entrou ou não entrou? Um chip para isso. Outra, pênalti. Aí vai lá confirmar. Foi falta? Realmente foi. Foi dentro ou fora da área? Porque eu já vi o VAR uma vez, o cara marcar o pênalti Marinho do Campeonato Paulista. Tem uns 2 ou 3 anos. Pênalti claríssimo, 2 metros dentro da área.
o VAR chamou e fez o cara marcar falta fora da área. E a bola foi pênalti, mais de 1 metro dentro da área. O VAR chamou e o cara desmarcou e marcou falta fora da área. Poxa, não é possível uma coisa dessa. O cara, o árbitro não viu que Marinho estava dentro da área. Claríssimo, não foi nem em cima da linha, porque em cima da linha já é área. Dentro, na parte verde, e o cara voltou atrás. Quer dizer, é muito poder para o VAR. O cara está vendo que a falta foi dentro da área, ele resolve marcar falta fora da área. Então, isso. Foi falta? Foi. Foi dentro ou fora da área? Então, foi pênalti ou não foi pênalti? Para esse caso. Impedimento, rapaz, é miséria que eu tenho visto em impedimento. Miséria, né? Porque o cara consegue ver o bigode do cara em impedimento. O cara vê o cadarço, a chuteira tá tudo igual, mas o cadarço do cara, o cadarço tá na frente da chuteira, entendeu? O nariz do cara é grande, tipo aquele Ibrahimovic, né? É grande, então estava impedido o nariz do cara. Olha, não é possível. E outra, o cara não tem o ponto certo que a bola toca no pé. A bola toca na bola, né? O pé toca na bola. Pode ter milionésimos de segundo de diferença. Esse milionésimo já dá totalmente diferença com 2 jogadores correndo dentro do campo, né? Basta o cara triscar no botãozinho, o cara faz assim, impedido, não impedido, impedido, não impedido, vai mudar toda a dinâmica do negócio, está na cara. Se o cara triscar no botão até sem querer, já muda, já tira o impedimento e bota o impedimento. A não ser nos claríssimos, né? Nos claríssimos não tem jeito. Mas o cara que quiser e o cara que opera o VAR, todo mundo sabe que não é árbitro de futebol, né? Ele obedece a alguém lá na casinha, que eu chamo na casinha. O operador mesmo é o técnico da empresa. Então ele não tem sensibilidade nenhuma de arbitragem, né? Para saber realmente o deslocamento com o toque na bola. Então é dificílimo o impedimento. O impedimento tinha que ser uma coisa claríssima, mas aqueles enrolados. E tem a essência do futebol. O impedimento é para quê? Para que o cara não tire vantagem da posição dele. Será que o cara que está 1 centímetro à frente, ele tira vantagem daquele lance? Nenhuma. Qual é a vantagem que o cara tira? Ele está disputando os 2 correndo, qual é a vantagem que tira? A não ser que o cara esteja até um corpo na frente. Alguma coisa vai ter que mudar nessa lei do impedimento. Não sei se Bicudo concorda com isso. Bom, eu acredito que o VAR de Paulo Celso Bandeira, ele achou que o cara não quis intervir, porque realmente a autoridade é o cara do campo, mas o do campo decidiu de forma equivocada, né? Que não foi pênalti. A sua leitura, Bicudo, para esse lance de Flamengo e Bahia e o árbitro, conversa, o diálogo do VAR com o diálogo deixa claro, nas entrelinhas, como disse você, o VAR já dá a letra para ele, olha, não foi penal. E aí, na minha concepção, ele vinha fazendo um campeonato extraordinário, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, quis ser mais realista que o Rei. E aí pagou um preço caro, porque ele prejudicou, além de exibir uma face que até então era desconhecida por todos nós, de tomar uma decisão tão absurda como ele tomou, porque aquilo ali é um absurdo. Não sei se o Paulo concorda comigo. O que ele fez, claro. Não porque foi o Bahia. O Bahia já foi prejudicado lá atrás, no jogo do Juventude. 3 jogos que o Bahia foi prejudicado. Isso. O Juventude foi prejudicado em 4 jogos, com VAR e tudo. Então, os problemas do VAR são... o histórico é ruim. Essa galhofa, essa mentira que eles criam aí, essa fake news de que 98%, 90 não sei quanto por cento das decisões do VAR são acertadas, parem com isso. Se eu não puder ser justo a Roberta Close, eu não quero ser, rapaz. Cara, vamos parar com esse negócio aí, de vir com uma bobagem dessa, rapaz. Quer dizer, sabe, um negócio assim absurdo. Agora, já que ele cometeu o erro, eu chamaria ele na sede da CBF, de preferência, sairia dali com o dirigente da comissão de arbitragem, no local mais próximo, ali na Barra da Tijuca. É um local de alto nível, né, onde só tem gente do produto interno bruto que gera o PIB no Brasil, e marcaria um oftalmologista de alto nível. Diz, olha, nós vamos lá no oftalmologista. Você vai conosco lá. Aí, na volta, de tirar do exame oftalmológico, não tem problema. Então, vamos sentar aqui na frente do monitor. O que deu na tua cabeça? Vamos ouvir o diálogo aqui com o VAR? Clica lá, aperta o botãozinho. Está aqui, ó. Olha o que o VAR falou para você. Por que você marcou esse pênalti? Você estava onde? Estava em outro planeta? Estava pensando em alguma coisa, em tomar uma gelada? O que aconteceu? Porque não pode. Só pode ter sido um descuido,
ou um ato de prepotência, ou um erro de interpretação da regra. Aliás, nem erro de interpretação da regra, porque aquilo ali não dá a mínima visão a ele, a mim e a qualquer um de nós, de que aquilo ali foi pênalti. Ou então, eu pensei em algo muito mais forte. Digo, será que não estão fazendo um complô? Eu não estou dizendo que fez, quero repetir. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei, isso aí só pode ser parte de algum complô, alguma coisa. O árbitro marcou, mas isso é um pensamento meu. Eu não estou dizendo que tinha. Porque ou o árbitro tem problema oftalmológico, estava totalmente fora de si, porque ele vai até o VAR, foi feita a checagem, ele vai fazer a revisão. E ele continua mantendo a decisão e marca o penal. É um negócio assim absurdo, sabe? Tem que conversar com esse cidadão, chamar ele. Tem outro setor, quer ver uma coisa? Setor pilar mental na CBF. Doutora Marta Magalhães. Eu não conheço, mas está lá, pilar mental. Coloca esse cidadão cara a crachá com a doutora Marta, mas assim, não aqui na live, lá. O que está acontecendo com você? Está com algum problema em casa, problema de ordem econômica? O senhor não está bem? O senhor fez uma refeição e essa refeição afetou o seu sistema nervoso? Alguma coisa aconteceu. Por que o senhor marcou esse pênalti? Abra seu coração. Pode chorar aqui que não tem problema. Que esse é o papel do psicólogo. O psicólogo que ouviu o que você tem para contar, para ele poder dar o diagnóstico. E ele, pelos seus traços fisionômicos, pelas suas rugas, pelo seu olhar, pelo mexer dos seus olhos, pelo balbucio da sua boca, aqui, das bochechas, pelos seus gestos, o psicólogo dá uma análise daquilo que você falou e chega a uma conclusão, o que aconteceu. E aí sim, pega esse cidadão, leva para o campo, disse o Paulo, é lá no campo. Não adianta mostrar ali só e fica, leva ele para o campo, pega as categorias de base aí no Rio, tem muita categoria de base, ou um instrutor em São Paulo altamente qualificado, que ele é paulista, ensaia aquela jogada, mostra aquela jogada, ensaia aquela jogada 1, 2, 3 vezes. Olha, escuta aqui, por que você marcou esse pênalti? Isso aqui não é pênalti. Tem que ser feito alguma coisa agora. Execraram o cidadão, afastaram das escalas, e agora? E que tal se esse cidadão, que ele é humano e não é uma máquina, tinha ou estava com problema, não se abriu, não falou nada para ninguém, errou, pronto, ponto final, errou. Mas que tal conversar com esse cidadão? Chamá-lo para uma conversa no tete-a-tete e saber o que aconteceu. Será que foi feito isso? Sabe? Então eu fico pensando, o que faz essa estrutura, Tilé, Paulo, 11 departamentos, 25 pessoas, que não está vendo que a nossa arbitragem vem caindo de ano para ano. E a qualidade dos árbitros que são indicados pelas federações, a CBF apenas homologa, de ano para ano, caindo de produção. Nós temos Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, olha só, Sub-17, Sub-19, Sub-21 e outros campeonatos, Copa do Nordeste, Copa Verde, é isso? Copa disso, Copa daquilo. Não falta jogo. É o que não falta. Não era para nós termos um time de árbitro, de 30, 35 árbitros de ponta, fazer um rodízio semanal, isso para a Série A. Veja você que na Série D colocaram FIFA para apitar, na Série C colocaram FIFA para apitar, na Série B colocaram FIFA para apitar. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, e respondo mais uma vez a pergunta do querido amigo Antônio Tilemão. Como a safra é ruim, eles se obrigam a colocar árbitro FIFA. A decisão da Série D, quem apitou foi um árbitro FIFA, Rafael Cláudio. Por quê? Porque não tem árbitro. Agora tem 600, está inchado o quadro. O que é isso? 500 e poucos árbitros. Talvez tenham querido prestigiar, né, a Série C, mas porque, inclusive, pouca importância tinha, política, porque os clubes os clubes já haviam ascendido a outra divisão, né? Não ia continuar, não tinha porquê, podia ser realmente um árbitro. Foi só talvez dizer que prestigiamos o seu campeonato, colocamos um FIFA, porque ganhando ou perdendo, os clubes já passaram para outra divisão, não ia ter essa influência. Se fosse assim, não, quem perder está fora, continua na série, aí talvez, mas não havia necessidade nenhuma disso, né? Deixou de testar um árbitro daquela própria divisão, né? Ô, Paulo Celso Bandeira, quem está lhe mandando um abraço, dizendo que você marcou muitos jogos dele,
o ex-atacante Van Dijk, do Bahia, do Flamengo, né? Foi presidente do Paysandu recentemente. Está lá no Pará há muitos anos, político, né? Grande artilheiro, foi vereador. Isso, muito educado, um rapaz aí. Eu realmente marquei muitos jogos dele, foi um grande goleador, um grande artilheiro, muito educado, um gentleman dentro de campo. Um abração, Vandic. Não, ele era reconhecido, né? E o cara, para ser bom, não precisa ser violento, brabo, né? O cara, Vandic era técnico, educado e por isso que venceu na vida, né? Verdade. Venceu na vida. Mas alguma coisa aqui que Bicudo falou, só para eu não esquecer, ele falou sobre esse negócio de receber dirigente. Claro, eu não terei, mas se eu tivesse realmente uma função forte dentro da comissão, jamais eu atenderia dirigente de qualquer clube. Seria o seguinte, a ordem já estaria dada. Só atenderia o presidente da CBF. Se ele disser, ô Paulo, atenda o fulano de tal, reclamou, tal. Então receberia o recado do cara através do presidente, mas falar com ele dificilmente, a não ser que o presidente, Paulo, por favor, atenda ele, eu sei que você não quer, mas atenda. Aí talvez eu atendesse. Mas não queria conversa com o presidente de clube nenhum. Uma vez um árbitro aqui ia ter um Bavi, aquela mania que tinha de juiz chamar juiz de fora, né, que eu sempre me insurgi, por isso escrevi 10 anos para apitar o primeiro Bavi. Depois que eu apitei o primeiro, apitei 12, apitei 2 vezes, 3 seguidas, né? 3 vezes, 3, assim seguido. De pedir para sair, eu tenho aqui o recorte, eu era escalado para o terceiro Bavi seguido, e disse, não vou apitar. Não vou apitar. Quando alguém mamava, babava os caras para entrar no Bavi, eu dispensei o Bavi, já estava escalado. Apitei quarta, domingo, e no outro domingo eu disse, o terceiro eu não quero. Sou contra a repetição. É maluco, né? Só pode ser maluco. Então, eu sou totalmente contra isso, né? Então, eu jamais receberia os caras, jamais. Acho que não pode, tem nada a ver. Seu departamento, você só deve dialogar com o próprio pessoal da CBF, né? Quem quiser reclamar, reclame com o presidente, ele repassa para a gente, né? Outra coisa, você vê que os melhores árbitros estão ganhando até melhor do campeonato, são os árbitros master, né? São os árbitros que estão se saindo melhor, são os árbitros master. Árbitros que não eram nem para estar pitando e resolveram esticar a idade para 50 anos, parece que já vai para 55. E esses árbitros é que estão salvando até o campeonato em muitos jogos, né? Porque o Bicudo até já falou isso, que os árbitros master é que estão tendo as melhores atuações, né? Eu gosto muito de alguns árbitros, mas realmente está... Eu vi agora uma, não sei se é verdade, né? Você até me mandou, dizendo que o Luiz Flávio pediu desculpa porque escreveu algo na súmula contra o Diego. Eu me faço uma garapa, rapaz. Eu vou pedir desculpa a nenhum jogador pelo que eu escrevi, eu vou botar na súmula o que aconteceu. Ele foi praticamente forçado a fazer isso porque o cara moveu uma ação judicial contra ele. Eu não sei o que está na súmula, né? A notícia é a seguinte, o Luiz Flávio de Oliveira, ele relatou na súmula de um jogo Flamengo e Vasco em 2018 que tinha sido xingado pelo Diego Ribas, jogador do Flamengo, né? E esse jogador, imediatamente quando soube do relatório na súmula do Luiz Flávio, disse que aquilo era uma mentira, que ele não se dirigiu a ele sequer, ainda mais com xingamentos. E moveu uma ação judicial, que veio terminar agora, que teve sentença agora. E aí, talvez para não ter uma complicação um pouco maior, o Luiz Flávio Oliveira resolveu pedir desculpas, alegando que realmente reconhece que ele não foi xingado por aquele jogador, pelo Diego, no caso, né? Se aconteceu isso, foi erro dele que colocou o nome do cara trocado, né? Então ele deveria ter certeza para botar na súmula, ele teria que ter certeza do nome do cara. Aí é problema lá dele, aí é uma falha dele, né? Mas eu pedir desculpa a jogador, jamais aconteceria. Eu não teria colocado, entendeu? Eu não teria colocado. Mas se eu colocar, tchau e benção para ele. Coloquei porque aconteceu, não tem nada de pedir desculpa depois. Às vezes que eu botei, todo mundo foi suspenso, né? É isso que eu digo. Escreva pouco, sempre diz, quanto mais você escreve, mais você abre a guarda para advogado. Então a súmula tem que ser sucinta, né? Escreva só o simples, né? Por exemplo, eu expulsava o cara. Tchau, tô com cartão. Aí o cara, filho disso, filho disso, continue. Ele falava e eu escrevia no cartão, né? Tinha na cara dele aqui, você aí, esse é ladrão. Quer mais? Vai tudo pro relatório, hein? Não aconteceu muito, na realidade, meus jogos, felizmente, eram tranquilos, né? Poucas vezes aconteceu problema, felizmente. Né? No dia que aconteceu o grande problema, você se lembra, Bahia e Cruzeiro, Copa dos Campeões, expulsei 8 do Cruzeiro, num lance só, né? Acabou o jogo. Pronto. Cruzeiro, Oswaldo Brandão, não sei quem, Palinha, não sei quem, vai todo mundo pra rua, expulsei os 8, tchau e benção, acabou o jogo, vai pro tribunal. Você devia segurar, mas não tem que segurar nada para uma esculhambação daquela, cadê o jogo?
E botei fedendo em cima deles, como diz o baiano, né? Ora, rapaz, então eu acho que aí é falha de Luiz Flávio. Se ele realmente não xingou, ele pipocou. Ele errou e agora pipocou. Bom, já estamos já há 1h20 na nossa live, quer dizer, já avancei um pouco do horário, mas o que eu acho uma coisa comum quando tem mais de um convidado. Eu não gosto de fazer isso quando tem um convidado só, mas quando tem dois, eu alongo mais um pouco, porque deixar que os dois se manifestem bem à vontade mesmo. E aí eu gostaria de fazer uma última pergunta, antes daquela minha tradicional, mas uma última pergunta ainda dentro do tema. Eu tenho visto o meu amigo Valdir Bicudo, já citou 2 nomes aí que ele acha que poderiam fazer parte, lá no Instagram, @Valdir Bicudo _, gente. Então, prestigiem lá. Lá ele tem dito que ele vê com bons olhos o nome de Carlos Eugênio Simon, né? E também de um árbitro assistente que foi lá de Santa Catarina, o Marco Antônio Martins. Vocês acham, bom, pelo que eu estou entendendo do nosso diálogo desde o início até aqui, vocês acham que é fundamental que o cara tenha sido árbitro. Não pode ser uma pessoa que não foi árbitro, que inclusive tem participado de VAR e tem conduzido a arbitragem a errar, né? Então, esse ponto eu acho que nós 3 estamos de comum acordo, que tem que ter sido pelo menos árbitro de futebol para fazer parte de uma comissão dessa. Você confirma esses 2 nomes na sua opinião? Enquanto isso, você pensa aí, Paulo Celso Bandeira, quem você sugeriria a CBF para fazer parte dessa nova Comissão Nacional de Arbitragem? Hein, Bicudo? Vou lhe dizer, uma única vez, há muitos anos atrás, eu falei com meu amigo Carlos Eugênio Simon, faz muito tempo. Pois nunca mais toquei com ele no assunto, sobre esse tema. Nos falamos e tal, mas não sobre esse tema nunca mais. Perguntei a ele, se você fosse convidado, com o teu know-how, com a tua história dentro da arbitragem brasileira, da arbitragem sul-americana e até mesmo internacional, um pouco além do continente sul-americano, você aceitaria ser presidente da comissão de arbitragem? Isso há muitos anos atrás, não é uma coisa recente. Ele disse, eu aceitaria, mas eu queria porteira aberta. Todo mundo que está lá sai fora. Estou dizendo isso porque sou amigo dele e não usaria o nome de uma pessoa, de uma personagem exemplar, de um amigo, de maneira indevida. Temos que criar uma nova comissão, uma nova escola de arbitragem, uma nova pleiade de analistas, disso, daquilo, tudo que tem lá, eu concordo. Mas tem que dar uma enxugada aqui, uma enxugada ali, uma enxugada lá, uma enxugada cá. E o Simon é um especialista de arbitragem. Hoje faz comentário, independente de toda a sua história, 3 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, Libertadores, Mundial de Clubes, enfim, e um dos árbitros mais laureados que apitou decisões do futebol brasileiro, dispensa comentário. Por que o Marco Antônio Martins? Porque o Marco Antônio Martins, independente de uma amizade que a gente tem, conversamos aí 1, 2 vezes por ano, eu não digo, mas 3, 4 vezes no ano. Conversavam muito quando ele foi presidente da ANAF. E se não é um amigo, é uma pessoa que eu respeito e tenho uma admiração, e ele sempre me respeitou, eu não tenho absolutamente nada a falar, pelo contrário, tem a enaltecer o seu caráter, a sua postura. Foi um assistente que nunca teve problema. E ele parou recentemente, não parou há muitos anos atrás. Então eu penso assim, um árbitro, ou 2 árbitros e um assistente, 2 assistentes e um árbitro. É condição sine qua non para que a comissão de arbitragem tenha. Porque o Marco Antônio Martins tem uma visão do assistente. Embora, na minha opinião, o assistente, ele nunca vai ser árbitro, o Paulo Bandeira disse isso, vai ser assistente. E o árbitro, não adianta ser assistente, que nós chamamos assim, de brincadeira de bandeira ou de bandeirinha, de maneira assim, brincando. Quem é árbitro, é árbitro. Quem é assistente, é assistente. E eu citei esses 2 nomes, porque são 2 nomes que pararam há pouco tempo. E são 2 nomes que estão atualizados. O Simon, na maior rede de televisão do planeta, a Disney Fox, né? Hoje a ESPN foi comprado pela Disney. É uma potência extraordinária. Atualizadíssimo. Interage com Busaca, interage com o CNM, interage com outros árbitros, né? José Maria Garcia Aranda, que foi o preparador dos árbitros da Copa do Mundo Espanhol de 2010 na África do Sul. Então, essa gente interage, conversa, sempre está devidamente atualizado. E o Marco Antônio Martins
porque faz um trabalho, já fez e continua fazendo. Hoje ele é um dos vice-presidentes da Federação Catarinense de Futebol. Ele faz um trabalho bonito, porque Santa Catarina começou importando o árbitro. Pode ser, lá foi o Márcio Rezende de Freitas, Sandro Meira Risse, o próprio Heber Roberto Lopes depois ficou lá, o Wagner Tardelli apitou lá, e Santa Catarina sempre importou. Hoje Santa Catarina mudou essa cara, mudou essa fase. Hoje o futebol catarinense tem uma safra de árbitros jovens muito boa, e é fruto de um trabalho, me foi dito por outras pessoas, e eu acompanho, fruto de uma visão que tem o Marco Antônio Martins, que, embora seja vice-presidente, não deixa de meter o seu bedelho, não deixa de dar as orientações, não deixa de acompanhar, porque está no sangue, né? Foi árbitro assistente durante muitos anos do futebol catarinense e da CBF, e o Marco Antônio Martins é um cara atualizado. Então, por isso que eu citei os dois como sugestão, né? Para que o futebol brasileiro dê uma guinada, dê uma mudada, saia da mesmice, do trivial. Por isso eu citei esses dois nomes. Agora, é aquilo que eu disse no início. Eu sou favorável que a CBS indique 2 nomes, que os clubes indiquem os 2 nomes. Quem sabe os atletas indicam um nome. Agora, não abro mão. Eu não abriria mão, né? Se eu sou presidente da federação, digo, olha, vamos fazer uma votação online ou por escrito, como queiram. Pode ter 500 candidatos. Os árbitros vão eleger o seu representante na comissão de arbitragem. Tem que ter um representante da categoria lá, porque esse representante que seja, inclusive, atualizado, ele foi árbitro, ele tem uma visão, não que os outros não sejam, mas ele tem uma visão mais amplificada e pode ser esse elo entre a arbitragem e a comissão. E blinda um pouco a comissão, que também é formada por árbitros, ex-árbitros, de estar toda hora em contato, em conflito com os árbitros. E você, Paulo Celso Bandeira, teria alguém a indicar, assim, a sugerir? Indicar não, a sugerir? Eu vou só mudar mais um detalhezinho. Bicudo falou na doutora Marta. Eu conheço a doutora Marta dos cursos que eu fiz na CBF e nos vários encontros que participei, né? Como eu falei, representando a federação, uma pessoa maravilhosa, muito respeitada pelos árbitros, né? Tem um crédito muito grande junto ao mundo dos árbitros, né? Então, ela é muito competente. Então, eu creio que ela poderia continuar fazendo o ótimo trabalho que todos reconhecem que ela faz. Um detalhe aí que o Bicudo indicou, que é o seguinte, o Simon talvez tenha sido um dos grandes árbitros, né? Não digo que tenha sido o maior, porque tivemos uma fase de Arnaldo, Romualdo, veja que coisa, Arnaldo, Romualdo, né? Reit, e tivemos antes, que dizem antes e depois de arbitragem brasileira, aquele primeiro, diga aí, Bicudo, Armando Marques, né? Armando Marques, então, Docídio Vanderlei Busquila. Busquila era um monstro, né? Para pegar as pessoal apitar, só pode concordar quando eu digo que a atual safra é ruim. Né? Toda bomba de cena ia para a mão de Docídio, praticamente, 90% dos jogos. Decisão, poxa, o pau vai comer Docídio, e nunca foi FIFA. Veja como são as injustiças, né? Ele só chegou a ser aspirante, quer dizer, era o maior ato, estava várias e várias finais do Campeonato Brasileiro, mas pela maneira dele, um pouco de gostar de brigar, né? Dirigente, com tudo, nunca foi FIFA, então não era político. Ele falou do Simon, há um detalhe, porque às vezes o cara é grande árbitro, grande comentarista, mas será que será um grande gestor? Eu não conheço a pessoa, não posso dizer. O cara tem que também saber ser gestor. Porque, por exemplo, o melhor cara da CBF foi o Coronel Aurélio Nazareno, né? Ele era ídolo dos árbitros na época, né? E era um coronel da aeronáutica, não tinha nada a ver com a arbitragem. Gostava muito de arbitragem, mas era um coronel da aeronáutica. Ele implantou um regime assim meio de militarismo, mas era um gentleman, como eu falo, falava muito bem vários idiomas, tinha um respeito muito grande de todos os clubes, várias federações, e Coronel Aurélio não era, e foi um dos grandes presidentes da comissão de arbitragem. Eu não sei se esse é... O Martins eu não conheço, nunca havia trabalhando. Sei que ele foi presidente da ANAF um bom tempo, que agora é vice-presidente de um departamento da Federação
catarinense, não sei. Agora, eu realmente tenho um probleminha, mas aí é meu mesmo, particular, que eu acho que o cara, para ser presidente da NAF, tem que ser muito político, né? Aqui foi o caso do Sérgio Corrêa, que era presidente, eu acho, do Sindicato dos Árbitros de São Paulo. Então, um cara muito político, rapaz, ele vai fazer muita média. Eu não sei se na hora que ele quiser dar uma cacetada, eu não sei, o cara, estou dizendo que o Salmo Valentim, que é o atual presidente da NAF, está querendo entrar, né, na CBF, sou totalmente contra, sou radical. O cara de sindicato e associação não pode entrar no departamento de árbitro, porque vai virar politicalha. Posso estar errado, eu não estou dizendo não, mas eu sou contra. Acho que o cara que é político não deve participar, ele vai fazer muita média. E o cara certo, sabe quem é o cara certo da CBF agora? Seria um cara de fora. Ninguém aqui do Brasil, tinha que ser Vitor Pereira. Não sei se Bicudo conhece o Vitor Pereira. Quando eu fiz o curso de o português, foi o maior árbitro português de todos os tempos. Trabalhou em 2 Copas do Mundo, apitou várias finais do campeonato português, final de UEFA, tudo sem imaginar ele era. Passou 20 anos dirigindo, depois que ele largou a arbitragem, passou a ser o presidente digamos assim, dos árbitros de Portugal. Ele fazia parte da comissão de arbitragem da UEFA, né? Aí ele veio aqui, ficou quase um ano aqui, rapaz, quase um ano na CBF, organizou todo o ranking dos árbitros brasileiros, né? Eu tive aonde, quando ele foi meu instrutor do curso primeiro curso dele aqui de instrutor FIFA, ele foi o instrutor. Vou até mandar foto para você, Tiago. E aí fizemos uma amizade muito boa. Fiquei por 3 vezes na vida, mas fizemos uma amizade muito boa. Nos falamos quase que semanalmente. E Vitor Pereira ficou aqui. Quer dizer, no final do ano dispensaram o rapaz. O que foi que aconteceu? Assim que ele saiu daqui, ele foi para a Grécia. Tomou conta do campeonato grego por 3 anos. Agora estava lá, a Rússia chamou. Ele agora é o número 1, o manda-chuva da Federação Russa. Então, um cara desse, você vê a competência, né? Copas do Mundo, 20 anos combinando, o UEFA, finais de tudo que você imaginar, ele apitou lá na Europa, né? Fazia parte da comissão de arbitragem lá da Europa. Chega no Brasil, dispensa um cara com menos de 1 ano, né? Quer dizer, a cabeça europeia, para mim, seria ele, chamar novamente Vitor Pereira, entregar a ele não vai querer, que ele foi contratado agora pela Rússia, né? Esse cara teve aqui na mão, né, de mão beijada e dispensar o cara. Quer dizer, fica difícil, porque ninguém quis, talvez ele mudasse tudo, né? Vitor Pereira, quando saiu da CBF, ele veio aqui, ele me avisou, um dia que eu for no Brasil, eu vou lhe ver em Salvador, e veio. Ficou aqui comigo 8 dias aqui em Salvador, a gente correndo tudo, né? Trazendo o sincerone dele. Então, além de dar amizade, sou fã do cara, porque você sabe que é um cara finíssimo, é ele. Tanto que ele está aí, né? E disputado por outros países, né? Disputado, eu sei disso. Era o cara ideal agora, que mudava tudo, não tinha ninguém do Brasil, um cara de fora, tenho certeza que ele ia mudar toda a estrutura, né? Toda a estrutura. Esse é o cara. Agora, ouvidoria, continua Serapião que sabe tudo, é um profundo conhecedor de regra de futebol e um magistrado, né? Então ninguém pode dar na ouvidoria melhor do que Serapião, não conheço árbitro melhor do que ele para ficar na ouvidoria. Psicólogo também não mudaria, doutora Marta. E tem um cara que Bicudo conhece, meu amigo nosso, também do grupo, Daniel Pomeroy. Eu colocaria Daniel Pomeroy para as estatísticas, porque Pomeroy é minucioso, né? Ele começou apitando, depois ele virou árbitro de futebol de salão, apitou uma final de um mundial de futsal, né? Ele é detalhista, ele evitaria essa do cara apitar um jogo de um clube de determinado estado, ter problema e depois escalar o cara nesse jogo que ele teve problema lá na casa do cara, entendeu? Ele é muito, de vez em quando ele faz referências a isso, né? Ele ia controlar isso, jamais colocar o árbitro que teve problema com determinado, não precisaria clube reclamar. A própria CBF, cabe à própria CBF controlar isso e não escalar o cara. Então, precisaria de uma pessoa. E Daniel Pomeroy seria o cara certíssimo para fazer só isso, a estatística e controlar. Quem teve problema não entra mais nesse time do resto do campeonato, sem ninguém pedir. A própria comissão tem capacidade para isso, entendeu? Agora, se não se preocupa com isso, né? Não mete isso na cabeça. Vamos ver quem teve problema. Elimina desse time, né? Não precisa ninguém vetar. A própria CBF veta para evitar problemas futuros. Muito bem. Devido já ao adiantado da hora, eu teria umas 2 colocações a mais a fazer, mas a hora já avançou muito. Teria a colocação... Eu, como vejo sempre o Bicudo no Instagram, ele fala muito de um árbitro holandês, né? Que ele considera hoje o melhor do mundo. E ele falou também, como ele já citou aí, o Wilson Luiz Fernandes, que afastou recentemente 3 árbitros numa canetada só, lá na Conmebol. Mas eu estou com o meu horário muito avançado. Quero aqui agradecer aos dois. E
fazer a última pergunta, que é a pergunta tradicional. A última de mais de 1000 programas. 780 nas rádios Tudo FM, Metrópole FM e 240 quase lives aqui. Eu deixei de perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei. Vale para os dois. Para a gente encerrar. Bicudo. Jogue duro, Bicudo. Olha, só deixa eu te dizer, Björg Kuipers, eu gostaria de fazer esse trabalho. Vai trabalhar com os árbitros novos da UEFA, ele vai preparar. Certo? E a outra pergunta que você falou do CNM. Foi. O CNM agiu com exatidão, foi cirúrgico. Por quê? Porque ele tem independência, aquilo que Paulo César Bandeira falou. Não recebe ninguém. Ele se reporta apenas ao presidente da CBF, que chama-se Alejandro Domingues. Da Comebol. E eu espero que o presidente da CBF, e aqui eu finalizo, deixo o Paulo à vontade, deixe um legado. Se ele vai ser candidato ou não, o atual, é Edinaldo, que é o nome dele? Edinaldo Rodrigues Gomes. Edinaldo Rodrigues. Eu torço para que uma luz ilumine a sua mente e ele dê uma parcela de contribuição e deixe seu nome na história do futebol brasileiro. Mude a estrutura que comanda a arbitragem do futebol brasileiro. Sobretudo, a comissão de arbitragem. E que essa comissão de arbitragem apresente aí um projeto de excelência e dentro de 2, 3 anos tenhamos novamente o melhor quadro de árbitros do futebol brasileiro e, por consequência, quem sabe até do mundo. Que criatividade, imaginação e qualidade o nosso árbitro tem. Agora, precisa de uma coisa, precisa de uma traquejada, de uma lampejada, porque, e respaldo, qualificação, trabalho. Porque se isso não ocorrer, o mundo moderno exige isso de qualquer profissional, independente da área, mas sobretudo na arbitragem que lida com o sentimento, com a emoção, com a alma, com os interesses econômicos de milhões e bilhões de reais. Um abraço, eu fico por mim, eu me despeço por aqui. Ok, muito obrigado a você, Valdir Bicudo, uma figura maravilhosa. Sempre me atende quando eu o convido com o maior carinho, com a maior atenção. Paulo Celso Bandeira, meu querido amigo, suas últimas considerações. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei, Play. Bicudo é maravilhoso, sempre diariamente eu vejo todos os comentários dele, né? É um expert em matéria de arbitragem, de comportamento humano, de coisas sérias, né? Não é à toa que o homem é instrutor da academia, eu acho, da Polícia Civil do Paraná. Joga duro, meu irmão. Esse homem no campo devia fazer miséria. Pena que eu não vi ele apitando. Há 39 Mas eu acho que você... Há 39 anos que o homem lá da 39 anos, da polícia. Eu acho que o que devia ser, Paulo, o que é que você acha que Edinaldo vai fazer? Eu acho que ele vai dar uma mudada. Eu conheço Edinaldo há uns 20 anos. Acho que ele é muito frio, assim, ele trabalha com calma, não é de fazer escarcéu, manchete. Ele está estudando e se prepara que ele vai dar uma cacetada boa nessa comissão. Eu acho, ainda mais se ele permanecer, possa ser, parece que vai ter eleição. Mas é o seguinte, se Edinaldo chegou a vice-presidente, ele vai ser presidente. Isso aí não tem perdão. Né? No dia que ele chegou, eu até comentei com você uma vez, rapaz, Edinaldo é vice-presidente da CBF, ele vai ser presidente. Ele já é presidente. E, então eu acho que ele não sai mais, vai ficar uns 20 anos lá. E ele vai tomar decisões que vai surpreender todo mundo. Porque ele é muito, como eu disse, frio, calculista, agora para o bem, né? Para o bem. Ele só visa o sucesso da sua administração. Quem conheceu a federação lá alguns anos atrás, era em matéria administrativa, instalações e tudo. Depois, no final de Edinaldo, estava tudo na perfeição. O prédio é antigo, né? Tem reforma agora. Mas tudo funcionava dentro daquela federação, né? Eu conheço ali há 40 e tantos anos. Até aquele elevador velho que não servia para nada foi recuperado. É isso, para você ver. Não, mas ele é assim, ele é detalhista e tal, e que as coisas perfeitas não perdoa. Quem errar com ele pode ter certeza que está fulminado. É verdade. Bicudo não o conhece, como o Bicudo mesmo já falou aí, mas Edinaldo Bicudo é aquele cara assim que você ao ver vai achar, pô, um cara... brucutu, aquele cara do interior, né? Do interior do estado. Mas eu não conheço, eu tenho 45 anos nesse meio, eu não conheço ninguém tão habilidoso de bastidores para saber costurar as coisas direitinho, saber corrigir o negócio, como Edinaldo Rodrigues. Não conheço. Eu acho que ele vai ser presidente efetivado, né?
Eu acredito que sim. E concordo com o Play, com o Paulo Celso Bandeira. Ele tem a grande chance na vida de dar uma virada, como disse o Bicudo aí, já que estamos falando de arbitragem, na questão arbitragem do futebol brasileiro. Né? Eu acho que ele realmente tem uma grande oportunidade para fazer isso. Né? E outra coisa... Mudar a cara da arbitragem brasileira, Paulo e Tilé, mudar a cara da arbitragem brasileira, não só na arbitragem, mas sobretudo na arbitragem, porque para dar vida e tornar o campeonato brasileiro o melhor campeonato de futebol do mundo, como dar uma limpada na imagem da arbitragem brasileira, diante dos acontecimentos que vêm ocorrendo, e dar uma limpada no futebol brasileiro de um modo geral, principalmente após aquela votação que teve lá no Mundial da Rússia, quando toda a Conmebol fechou com Alejandro Domingues votar no candidato Gianni Infantino, era isso? E aí na hora H votaram no candidato da África do Sul. Quer dizer, aliás, do Marrocos. Uma barbaridade, e o futebol brasileiro ficou marcado ali. Verdade, sem dúvida nenhuma. Agora, Edinaldo chegou aqui como um jogador de clube amador da Liga Municipal de Vitória da Conquista, depois tornou-se presidente da Liga Municipal de Vitória da Conquista, foi quase que 10 anos diretor do Departamento do Interior da Federação Baiana de Futebol, depois foram uns 4 anos vice-presidente e chegou a presidente, ficou quase que 12 anos como presidente. Então, um cara desse tem muito conhecimento, né? Muita experiência acumulada. Tem know-how. Tem know-how. Para o pessoal lá de fora, pode parecer um sujeito assim, desconhecido, tal, porque o futebol da Bahia não tem esse destaque todo a nível nacional. Mas eu posso assegurar, porque eu o conheço muito bem, que não conheço ninguém envolvido no futebol. E olha que eu já passei por Paulo Maracajá, por Paulo Carneiro, por Raimundo Rocha Pires e outros menos votados aí, dos dirigentes assim, mais cascudos, como se diz na gíria, né? Não conheço ninguém que saiba trabalhar nos bastidores. E aquela coisa, não faz questão de aparecer que ele trabalhou aquele assunto. Né? Ele fica na dele, calado. E que nem formiguinha, só trabalhando. Obrigado. Eu estou me lembrando aqui que eu dizia assim, Edinaldo, você está conversando com o Edinaldo, ele está calado. Eu gosto muito de gíria. Ele está ali cozinhando, né? Ele já está... Ele está ali cozinhando. Você pode falar à vontade, ele está ali, já está ali analisando. Nada. Ele nunca nega nada. Depois ele dá a resposta. No papo, na conversa, na hora, ele não nega coisa nenhuma. Né? Mas vou pensar aqui, tal direito. Obrigado, Paulo Celso. Obrigado, Valdir Bicudo. A honra é toda minha de ter Bicudo aí, ter trabalhado aí com o Bicudo e com você essa noite. Bicudo, você não sabe, mas Telemão foi um dos grandes empresários de carreira de jogador do Brasil, entendeu? E mais de 40 anos. Eu conheço ele novinho, eu tenho foto dele me entrevistando novinho, e eu novinho também, né? Que bom, que bom. Foi um prazer para mim ter participado dessa live com vocês. Um abraço. Queridos. Um abraço, boa noite para vocês dois. Sucesso cada vez maior, menino Bicudo. Um abraço para você, professor Paulo Bandeira. Tudo de bom.